Sejam muito bem-vindos ao nosso Cerebrando. Estamos na temporada 4, esse é o nosso episódio 11, e vamos hoje falar sobre dois mundos aparentemente distintos, mas que estão interligados: neurociência e educação. Duas coisas que a gente ama muito por aqui. E para falar sobre isso, a gente trouxe hoje um convidado especial, que vocês vão conhecer já já, que é o professor Dr. José Carlos. Ele é vice-presidente do Instituto Mauá de Tecnologia e também superintendente de desenvolvimento institucional e acadêmico. E aí, para me ajudar a apertar um pouco o Zé Carlos aqui com relação às nossas perguntas, eu tenho o Dr. Leandro e o Fabião. Zé Carlos, primeiro você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast Cerebrando. Boa noite. Boa noite, Ivo. É um grande prazer estar aqui. Deixa só para mim não comprar briga com a diretoria. A gente usa o termo vice-presidente somente em inglês para poder traduzir o superintendente, né? Que eu tenho um chefe meu que é vice-presidente mesmo. Só para deixar bem claro assim. Mas é um prazer enorme estar por aqui, Ivo, doutor Diogo, Fábio. Me sinto em casa. Boa, a gente que agradece, cara. E aí, Diogo, bem-vindo. Fala, Fabião. Tudo bem, meus amigos? Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo em outros horários. O Ivo confundiu com o professor Leandro, mas eu sou o Diogo ainda, tá? Então, sem problema nenhum. Sem problema Mas nenhum. me dá um desconto aí, porque eu tô com influenza, cara, então. Não, Ivo, tá todo mundo meio complicado hoje de gripes e coisas assim. Mas, mais uma vez, muito obrigado, Zé Carlos, por ter aceito o convite. Para nós é uma honra ter você aqui. E com Obrigado. certeza nós teremos um papo muito legal sobre educação, empreendedorismo e neurociência, tudo associado. E isso aí, muito obrigado mesmo. Legal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você ouvinte está ligando Spotify, Deezer ou outra plataforma. Sejam todos muito bem-vindos e hoje a gente está com o professor José Carlos do Instituto Mauá Tecnologia, que eu tenho orgulho aí de conhecer e beber na fonte como colega há 29 anos e sempre quando solicitado ele é extremamente generoso e sempre uma colaboração muito bacana em diversas áreas, que a gente às vezes acha que é só engenharia, mas não é. O Zé Carlos, ele gosta de diversas áreas. E aí, Zé, tudo bem? Graças a Deus, Fabinho. Um prazer estar com vocês aqui. Com certeza vou aprender mais do que ensinar para vocês, mas vamos ver se a gente consegue passar um pouquinho do que nós fazemos no Instituto e conseguir trazer aí algum conhecimento a mais para os colegas que estão assistindo ao Cerebrando. Que nada, aqui a gente sempre aprende mais com os convidados, pode ter certeza disso aí. Mas vamos lá, sem mais delongas. Ô Zé, vamos começar, conta um pouquinho para o pessoal poder te conhecer, fala um pouquinho aí sobre você, sobre o Instituto Mauá, e depois a gente já começa a entrar com uma sabatinada de perguntas para todos os lados aqui envolvendo neurociência e educação. Pode ser? Pode, claro, Ivo. A minha Legal. formação, primeiro, eu gosto de dizer que eu sou técnico em eletrônica, às vezes o pessoal não dá esse valor, mas eu sou técnico em eletrônica. Não fui fazer o ensino superior direto, fui para o mercado de trabalho, uma família relativamente simples, né? E depois no mercado de trabalho, por não conseguir explicar muitas das coisas que eu fazia, eu sabia fazê-las, mas não sabia por que eu as fazia, eu acabei optando por fazer o ensino superior, né? Uma época em que dificilmente você tinha escolas no período noturno, então eu tive que largar o emprego para cursar o diurno da engenharia, numa escola que eu acabei fazendo, eu conhecia pouco a Mauá, eu era apaixonado pela história do Barão de Mauá, e por causa do Barão de Mauá eu fui fazer a Escola de Engenharia Mauá, né? Que nasce por causa do Barão de Mauá, ele é o nosso patrono. E isso foi uma experiência muito bacana para mim. Eu acabei fazendo engenharia para poder cursar, né, para poder pagar a faculdade. Eu acabei começando a ministrar aulas em colégio, inclusive voltei ao colégio que eu havia me formado. E isso criou em mim um gosto muito especial pela educação, né? Então eu percebia que o melhor jeito de eu aprender era ensinando os outros. Então eu lembro que a gente aprendia alguma coisa na universidade, já ia para o colégio, coitado dos alunos, eles tinham que assistir aquela mesma aula, de um outro jeito. E isso foi muito legal. Então, depois de formado, obviamente, segui a minha carreira acadêmica, fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado, mas sempre mantive um pé nas questões relacionadas também com empreendedorismo, com inovação, com a questão da interligação de saberes. Eu acho que isso é fundamental e o ensino tradicional segmentava demais. Então, a gente tentou trazer aí, durante esses pouco mais de 12 anos que eu fui reitor, foi justamente essa interligação de saberes. A Mauá
optou por isso, já vinha na raiz dela lá desde que ela foi criada em 61, né? E, então houve aí uma relação simbiótica muito bacana. Gosto muito de filosofia, gosto muito de poesia, então sou engenheiro eletrônico. Os engenheiros eletrônicos por si só já são meio esquisitos. O pessoal brinca lá na Mauá que os eletrônicos são mais fora da caixa. Então eu me identifico com isso e gosto. Então a Mauá nasce como escola de engenharia, depois ela percebe que a tecnicidade pura, ela por vezes acaba resolvendo apenas parte dos problemas, ela abre uma escola de administração. Isso, embora esteja no Estatuto dos Institutos desde 66, só vai acontecer em 96. E aí, em 2007, ela abre um curso de design. Isso criou a base do que a gente chamou de tripé da inovação, que para a inovação complexa a gente entende que a gente deve abordar as coisas pela parte tecnológica, mas também pela parte do negócio e também pela parte da experiência do usuário, que aí o design foi muito importante. E depois, com o tempo, a gente acabou fortalecendo essas áreas. Na área tecnológica aparecem todos os cursos de TI, que hoje existem e são muitos, os cursos de relações internacionais na área de negócio e arquitetura e urbanismo na área da experiência do usuário, que a gente lá chama de artes aplicadas. Né? E o grande segredo, na verdade, é como é que você faz tudo isso funcionando junto, né? Como é que você coloca esses alunos se conhecendo, se interagindo e principalmente conhecendo como é que o outro, com diferentes saberes, consegue agregar à solução do problema que você está tentando resolver. No resumo, acho que é isso, Ivo. Tudo isso, né? Falar é fácil, difícil é fazer, né? Colocar para funcionar isso é complicado. Vamos deixar a parte de engenheiro eletrônico do lado e explorar o resto aqui. Que essa não tem jeito. Aí, cara, não adianta. Ô Zé, vamos lá. Eu acho que um jeito muito legal de a gente começar a conversar, você falou umas coisas bem interessantes com relação ao Instituto Mauá, né? O tripé que vocês atuam, a questão da inovação. Como que você enxerga hoje, se a gente fosse olhar de um ponto de vista mais executivo e mais estratégico também, essa intersecção entre isso que vocês fazem, ou seja, a inovação, a engenharia, o design, produtos, etc., as práticas educacionais, né, de uma forma geral, e o papel da neurociência dentro desse meio, cara? Como que você, quando você olha hoje para a neurociência, como que você enxerga a importância dela ou como ela poderia se correlacionar nesse ambiente? Eu acho que ela traz muito, pelo menos no meu ponto de vista, eu não sou um especialista nisso, aqui os colegas o são, né? Mas acho que na parte do autoconhecimento das pessoas, acho que é importantíssimo isso, né? A gente lá atrás, eu digo isso como ensino superior, a gente comete um erro, no meu ponto de vista, um erro crasso, do modo como nós tratamos o indivíduo. Né? Indivíduo, na raiz etimológica da palavra, seria o dividos, aquilo que é divisível, com o prefixo de negação na frente, quer dizer, indivíduo é aquilo que não pode ser dividido. E a gente entende que esse indivíduo ele tem três facetas. Uma que é o profissional, uma que é o cidadão, aquele que vai viver, é o ser gregário que existe, e o outro é o interior, é a pessoa em si. E a educação no seu formato convencional, ela focou apenas no profissional. Eu tive uma formação assim, o que a escola me ensinou era como é que era um bom engenheiro eletrônico. Como é que eu ia trabalhar em grupo, como é que eu ia tratar questões de relacionamento, liderança. Isso a vida vai ensinando você. E a mesma coisa na questão de éticas, de autoconhecimento. Eu acho que a neurociência ela pode ajudar muito nesse aspecto. Então a gente hoje faz grandes iniciativas ali para tentar compensar tanto a parte do cidadão quanto a parte da pessoa, do autoconhecimento, mas talvez sem o conhecimento aprofundado que devíamos ter de neurociência para conseguir fazer com que isso seja o mais efetivo possível. Né? Te dou um exemplo. Nós temos jovens hoje que têm uma dificuldade muito grande de concentração. Eles sabem fazer, eles têm uma facilidade que eu não tenho, que é fazer muitas coisas ao mesmo tempo, somente no celular, mas eles têm uma dificuldade grande de ficar um tempo mais longo num único tema, num único assunto. Então a gente tem lá uma atividade, por exemplo, que não é obrigatória, quem quer faz, que é yoga para concentração nos estudos. Então, no fundo, eu estou usando uma ferramenta que é yoga. Não é que eu quero que ele aprenda yoga, eu quero que ele aprenda o mindfulness, eu quero que ele aprenda a concentração. E esse aluno que consegue se concentrar, ele começa a ir melhor numa prova de cálculo, numa prova de geometria analítica, numa prova de química. Não porque eu tive que dar mais cálculo, mais química ou mais geometria analítica para ele. Ele simplesmente consegue ficar 1h30 sentado naquela prova, focado só naquele assunto. Sem ter que entregar a prova por crise de abstinência do celular dele ou das redes sociais.
Então você tem pequenos exemplos desse tipo de atividades que compõem essa formação, que saem daquela questão só do profissional e que tentam compensar essas outras facetas do indivíduo. Acho que você trouxe algo bem interessante agora. Vou até querer ouvir o Tô Diogo e o Fábio também. Mas quando você falou que você gosta muito de educação, acho que esse é um pouco do gosto que está faltando no Brasil, né? A gente tem visto as coisas darem uma degringolada aí e a educação ficando em segundo plano, acontecendo de uma forma que a gente sabe, a gente que eu digo no geral, né? Quando a gente olha É, pesquisas, professores, etc., que não é a melhor, isso, claro, não de forma generalizada, mas é o que a gente encontra por aí. Quando a gente olha hoje ensino médio, por exemplo, escolas que não podem reprovar alunos, né? Então a gente tem um cenário que é muito complicado, e isso vai se desenrolar em um futuro onde a gente vai ver as pessoas com papéis e comportamentos totalmente diferentes daquele que deveriam ter, né? sem dúvida. A gente sempre fala por aqui que, cara, se não tem educação, esquece, né? Ela é o principal ponto para a gente. A gente costuma dizer que conhecimento liberta e o conhecimento ele vem com educação, né? E infelizmente, pode falar. Não, não, é que às vezes também se confunde educação só com conhecimento, né? Então você fica preocupado só em passar conhecimento, 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 e Exatamente. educação é muito mais ampla do que isso. E a gente fala, e eu fiz essa pergunta para você com relação à neurociência de forma assim bem proposital, porque a gente consegue enxergar hoje que quando a gente atrela a neurociência dentro do ambiente educacional, e isso a gente deveria estar falando desde criança, desde a primeira idade, né? Do Uhum, pré já, os educadores entendendo o que acontece no cérebro das crianças para poder direcionar de forma correta e não começar a criar traumas, gatilhos, enfim, achar que a experiência dele, ou aquilo que ele simplesmente aprendeu, replicado, vai funcionar para as crianças. exatamente. De novo, tal qual você colocou super bem agora com relação ao indivíduo, quando a gente fala de cérebro, cara, cada um tem o seu, estruturas diferentes, crenças diferentes, criações diferentes, padrões diferentes, traumas diferentes e por aí vai, e não dá para esperar coisas iguais. E é interessante quando você colocou agora, e aí eu vou puxar o teu Diogo, porque essa intersecção entre neurociência e educação, ela além de ter um quê de ser muito interessante, porque quando a gente fala do cérebro, a gente sempre brinca aqui, né? Tudo começa e termina no cérebro. Ela permite que você tenha uma expansão muito grande para benefícios variados em todas as áreas da vida. Em relacionamento, em sucesso, seja lá a definição de sucesso sua qual for, com relação a como você lida com dinheiro, a sua concentração. A gente está vivendo em um mundo agora de expressões como o brain rot, que todo mundo está falando, a gente até gravou sobre isso, né? O cérebro se apodrecendo de tanto uso em mídias sociais, etc. Tem complicado demais, e eu achei legal quando você falou a questão de trazer uma atividade da yoga para concentração. Porque pode ser que algumas pessoas olhem de fora e falem assim, né? Mas, pô, caramba, cara, yoga para concentração? E aí eu puxo todo de yoga agora, tem tudo a ver, né, cara? A gente tá falando de yoga, a gente tá falando só da questão ali da parte motora da pessoa. Estamos falando de respiração, logo a gente está falando de maior controle de amígdala, de sistema nervoso central, estamos falando de pré-frontal, de hipocampo. E aí, Diogo, puxa um pouco do seu lado. Então, tem tudo a ver mesmo, é uma situação interessantíssima. Obrigado pela contribuição, José Carlos, porque esse é um assunto interessantíssimo. Nós todos somos educadores, então nós temos alguns milhares de alunos que passaram por todos nós já. Nós sabemos as dificuldades que a escola hoje tem. Então, eu penso que um grande desafio que nós temos na atualidade é conseguir fazer do dia a dia algo interessante. Porque esse é um problema em que nós estamos o tempo todo buscando fugas. Então, eu tô trabalhando, mas eu tô planejando aquela viagem no final de ano porque eu não suporto o meu dia a dia. Eu tô, eu tô fazendo a minha, sei lá, um planejamento aqui no trabalho, mas eu já tô pensando no final de semana porque eu não suporto o meu dia a dia. E quando você se conhece, como o José Carlos colocou muito bem, que é essa questão do autoconhecimento, você se percebe. Então, a yoga, nesse contexto que ele fala, traz para a pessoa uma autopercepção, em que ela percebe a própria respiração, em que ela percebe se ela tem alguma dor no corpo, que ela percebe quais são as limitações que ela tem ou não tem. Isso gera para o cérebro uma noção de quem eu sou, porque eu estou aqui, o significado que eu estou trazendo para minha vida. E aí a pessoa entende, por exemplo, que talvez aquele cálculo que era muito chato para ela naquela época, hoje tem um sentido, tem um significado. Uhum. Ela olha para ela e fala assim: não, eu estou construindo conhecimento, que legal. Então, daí você critica o aluno e fala: nossa, esse aluno não se interessa, mas quanto que nós estamos colocando para essa pessoa um conhecimento e o significado atrelado?
E isso Perfeito. que faz um professor bom, faz um professor entender, um professor interessante, que se interesse pela matéria. E isso, como o Ivo falou, nós somos seres que talvez o que diferencia nós de um cachorro é termos um córtex pré-frontal muito bem estruturado, diferente de um cachorro, de um animal, de outro tipo de animal. E se você não dá para o ser humano aquele planejamento que um leão não precisa ter, um cachorro não precisa ter, mas nós seres humanos precisamos. Você vai ter que dar uma noção para o teu aluno, para a tua aluna, do que eles serão daqui a um ano. Isso é córtex pré-frontal. Isso é uma necessidade. A tua experiência não tem que ser voltada para impor, ela tem que ser voltada para você conseguir construir um conhecimento. E aí você tem o giro do símbolo, que envolve o sistema límbico, porque a pessoa vai ganhar uma nova noção do que é a faculdade, vai ganhar uma nova noção do que é o curso dela. O córtex pré-frontal planejando aquela carreira, entendendo que para ela vai ser importante tudo aquilo. Ela vai envolver também muito mais hipocampo, porque ela vai querer ter memória, ela vai querer entender tudo aquilo e gravar tudo aquilo. E aí nós vamos construindo uma pessoa que talvez se interesse por assuntos muito mais, entre aspas, interessantes do que o geral. Que ela não vai mais perder tempo ouvindo coisas que não tem nada a ver para a vida dela e perde tempo, entre aspas, com aquilo que tem muito sentido, com aquilo que constrói, com aquilo que deixa ela melhor a cada dia. E o ser humano é isso, acho que o ser humano ele tem que construir tijolo por tijolo para que ele seja melhor a cada ano, a cada mês, a cada dia. Eu acho que esse que é o nosso grande objetivo. E nós que somos educadores, sem dúvida alguma, é muito prazeroso olhar para aquele aluno, para aquela aluna e saber que ela está construindo um futuro melhor, está melhorando a cada dia. Isso que você colocou, Ivo, sensacional. A nossa profissão, ela não pode estar desatrelada de outros contextos de vida. Você tem que utilizar a tua profissão. Eu sempre brinco com o pessoal que está comigo nos internatos da vida, nos hospitais. E assim, ó, a medicina ela pode te construir como ela pode te destruir. Você que decide. E toda profissão é assim. Porque no momento em que você aprende aquelas habilidades que a medicina te dá por obrigação e joga isso para a tua vida pessoal, outras profissões, a pessoa se torna empreendedora e coloca aquilo, ela vai melhorar. Agora, se ela pega o negativo da coisa e ela começa a jogar para toda a vida pessoal dela, para outros tipos de profissional, aí talvez a coisa não ande tão bem. Então, nesse contexto todo, nós temos que ver esse copo meio cheio e não esse copo meio vazio. Mas tem muita coisa legal para explorar, sem dúvida alguma. Ô, Fabião, eu tenho umas 15 perguntas a fazer já aqui na minha cabeça, cara, só com esse bate-papo até agora. Você quer colocar algo aí? Eu quero. Aqui, na verdade, a Mauá ela tem uma mentalidade, um mindset que foi mudando ao longo dos anos. Os últimos 12 anos, especificamente, o Zé Carlos foi o grande líder aí nesse processo, representando todo o colegiado, da Mauá acima e os pares, que reposicionou a Mauá de diversas formas. Então, desde a própria estrutura da Mauá, que tem um centro universitário, um centro de pesquisa, passando pelo Eureka, que é a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso, que tem um vínculo muito forte, desde o segundo ou terceiro ano, com o aluno para ele já definir isso e trabalhar, ou falando dos projetos de atividades especiais, ou do próprio centro de pesquisa e do ENAC, enfim. Dentro dessa ótica, Zé, de entender que o indivíduo, né, que você bem perfilou ali, falou para a gente um pouquinho sobre isso, e a sua percepção da unidade educacional, o formato que é utilizado hoje no Brasil e no mundo, o que você fez na Mauá aí, o que vocês fizeram que, de certa forma, fez com que os alunos desenvolvessem mais essa capacidade de se adaptar a mudanças, a ambientes diversos, a pessoas diversas, a causas diversas, mas que você acha que tem impacto, por exemplo, diretamente até no cérebro do aluno, com mudanças de hábitos, por exemplo. Então, só para contextualizar. Tá, então, acho que um grande diferencial é justamente desde o primeiro ano. E tem 2 pontos aí. Desde o primeiro ano, 20% da carga desse estudante, seja lá o curso que ele está fazendo, ele tem que escolher, ele vai ter que construir, né? Eu gosto muito de uma frase na filosofia que ela diz que nós somos todos iguais, mas somos todos únicos. E vai um pouco tá alinhado com o que o Ivo tinha colocado, né? Somos todos iguais, mas cada um tem as suas características. Então, acho que você ter um curso hoje, uma formação, onde você diz exatamente o ponto A e o ponto B, de onde ele sai e de onde ele chega, para todo mundo igual, é uma coisa atrasada, né? Então, quando você dá essa liberdade,
e você respeita então as características individuais, eu acho muito bacana. Depois, eu gosto muito daquela questão do paradoxo da escolha, porque hoje o mundo tem tantas opções que talvez uma das melhores contribuições que nós no ensino superior podemos fazer é justamente ajudar esse jovem a fazer escolhas. Né? Porque a gente sabe que ao fazer escolha eu estou abrindo mão de alguma coisa, e o ser humano para abrir mão de alguma coisa, e aí vocês conhecem muito mais do que eu sobre isso, né? Mas o ser humano para abrir mão de alguma coisa é complicado. E quando ele, então, cai num mundo hoje em que liberdade foi confundido com opção, né? Quanto mais opções, mais livre você seria, mais feliz você seria, você vai cair no tal do paradoxo da escolha. Eu acho que essa formação, onde ele tem que, aos poucos, a gente vai no começo ajudando, depois ele vai fazendo sozinho, mas que ele tem que fazer escolhas, é importante. Porque daí quando ele se forma, pelo menos ele está tratando melhor as escolhas que faz. Não que ele vai sempre acertar nas escolhas, de modo algum, mas ele vai conseguir pelo menos trabalhar melhor com as escolhas que faz. E o segundo ponto é justamente o tempo todo, desde o primeiro ano, ele está sentado com jovens do curso dele, mas e de outras séries, de outros cursos, mas da mesma área, então um engenheiro mecânico sentado com o engenheiro eletrônico, sentado com o engenheiro químico, mas também sentado com o sujeito de design, sentado com o sujeito de relações internacionais, sentado com o sujeito de administração, porque são cabeças diferentes, são jeitos diferentes de ver o problema. Então, aquela ideia de que trabalhar em grupo, eu pegar 5 engenheiros mecânicos para resolver um problema, é um tipo de grupo. Mas não é um grupo, mas é um grupo muito diferente eu pegar aquele problema, um problema complexo principalmente, e ter ali um mecânico, ter ali um cara de negócio da administração, ter ali um design, ter ali um engenheiro de produção, cada um com a sua contribuição. E eu acho que isso traz uma riqueza muito bacana, porque ele mostra não só as tuas fortalezas, né, mas também as tuas fraquezas. Porque a gente entende que essa complexidade ela só pode ser resolvida ou você é um polímata, você manja de tudo, você é um Da Vinci que resolve esse negócio sozinho, ou você vai ter que se conectar com outras pessoas. E pessoas diferentes de você, que vão trazer contribuições em outras áreas. E eu acho que isso traz uma lição de humildade para a gente que é muito bacana. Tanto na parte de felicidade, quando você consegue contribuir com aquele sujeito, porque você vê que o teu conhecimento é bacana, como de humildade quando você vê, poxa, isso aqui eu não sei. E o cara veio aqui e o conhecimento dele vai nos ajudar a resolver melhor o problema. Eu colocaria nessas duas coisas, assim, se eu pudesse numerar rapidamente o diferencial. Boa. Ô Zé, deixa eu puxar uma coisa aqui que não tem como, a gente gosta de gerar umas polêmicas de vez em quando Claro. também. E aí você trouxe um ponto que é muito real, né? Que as pessoas têm confundido muito a questão de quanto mais liberdades, mais livre eu sou. É. E aí, puxando isso para um paralelo entre educação e neurociência, o que as pessoas não percebem, e por isso a gente fala que neurociência é tão importante, que para o cérebro isso é um problema gigante, né? Porque a partir da hora que você não sabe o que você quer, o seu cérebro vai saber muito menos ainda. Trava, né, Né? mestre? A gente tem uma questão que, assim, para o cérebro tudo é ATP, né, cara? É consumo de energia que ele precisa. E ele consome muita energia o tempo todo. Então, a partir da hora que a gente não sabe o que quer, fica nessa de, preciso ter muita liberdade, preciso ter muita opção e etc. O que vai acontecer para o cérebro é, beleza, então vamos seguir a vida, eu não tenho foco, eu nunca sei para que lado eu quero ir. Logo, você começa a fortalecer todo tipo de conexão que não te importa. E aí chega uma hora da sua vida, né, que a gente começa a chegar igual eu agora nos 28, 29 anos, assim, você vai ficando mais maduro, você começa a pensar, né, você fala, caramba, mas onde eu tô hoje na minha vida, né? O que eu conquistei, que estágio eu tô, etc. E é muito comum te ver as pessoas falando que, mas eu tô aqui onde eu tô porque é destino, ou porque Deus quis assim, ou porque a minha sogra um dia me deixou nervoso, ou porque o meu chefe, né, ou porque o professor da faculdade não gostava de mim e não me deu uma nota legal, senão eu teria mudado. E a gente deixa de ter esse senso de autorresponsabilidade. E isso é muito comum, porque quando a gente olha de um estágio de hoje a daqui a alguns anos, se isso não mudar, cara, a gente vai ter um país que ele vai estar envelhecido, né? Porque o Brasil vai ser um dos países, se não me falha a memória, que mais vai ter pessoas idosas no mundo. E grande parte das pessoas acima dos 40, 50 anos vão estar totalmente perdidos com relação a que vida é essa? Né? O que que eu fiz? O que eu quero fazer agora? Por que que eu não me acho? Por que que eu não tenho um propósito? Por que que eu não consigo parar? E, de novo, estamos falando de estrutura cerebral. Né? Você trouxe um ponto bem importante quando você colocou isso, e aí eu vou puxar o Diogo para cá para falar um pouco mais de novo, que se as pessoas não entendem, cara, que quando a gente fala de decisões, de experiências, daquilo que é importante para você, a gente está falando de comportamento cerebral,
e que o nosso cérebro vai começar a internalizar e jogar para o inconsciente aquilo que a gente faz no dia a dia, você não vai conseguir ter uma resposta lá no futuro de por que você está no estágio que você está. Né? Então é muito importante as pessoas terem essa consciência e autorresponsabilidade de aquilo que eu faço hoje em dia, seja bom, seja ruim, tenha um sentimento que ele é negativo ou positivo, tudo vai impactar com relação ao nosso cérebro, a forma como ele funciona, a forma como ele se conecta, a forma como ele vai gerar as conexões inconscientes, e a gente vai sempre repetir mais do mesmo. Né? Vai cair naquele ciclo vicioso ali e vai começar a jogar a culpa em todo mundo. E aí, antes de voltar para você a pergunta dos desafios disso aí dentro da universidade, eu queria ouvir um pouco do Diogo também com relação a isso, porque esse é um ponto que a gente discute bastante. Essa semana a gente falou, inclusive, daquela questão das bets, que voltou a ficar em alta no Brasil de novo, né? Porque, cara, vício em jogo é algo muito sério. Né? Isso Muito sério. tira a vida das pessoas, tira a saúde das pessoas, acaba com famílias por aí. E a gente vê de novo um governo totalmente relapso levando isso à brincadeira, Uma né? A forma como as brincadeira. coisas Uma funcionam. brincadeira. Então a gente vê que a educação realmente é um problema para a gente aqui. Né? E o conhecimento em neurociência, a gente fala que ele é muito importante desde cedo por isso. Porque ele permite que as pessoas entendam o quanto um cérebro pode ser machucado por coisas inofensivas. Né? Em termos cerebrais, nunca existe nada tão pequeno assim. Você quer puxar daí, Diogo, para complementar Claro, isso? claro, Depois eu claro. quero levar uma outra pergunta lá. A grande importância de nós entendermos o porquê que os nossos hábitos nos levam ao sucesso é entender que a biologia é lenta e gradual. A biologia sendo lenta e gradual, ela vai precisar de tempo para adquirir certo hábito. Então, se você hoje alimenta teu cérebro com coisas ruins, com coisas negativas o tempo todo, que você ganha uma dopamina rápida para você o tempo todo, que isso vem o jogo, vem a bebida, vem qualquer coisa que seja do nosso dia a dia, de fato, eu troco meus estudos por assistir uma série, eu troco meus estudos por tomar uma água, que seja, qualquer coisa assim, já traz para mim um hábito, traz para mim uma questão que tudo que exerce uma pressão sobre mim, que exerce um nível de intelectualidade um pouquinho maior, vai fazer com que o meu cérebro já me dê um caminho alternativo. E esse caminho alternativo é o quê? Vai tomar um café, vai tomar uma água, vai assistir uma série, que isso é muito mais prazeroso do que ficar aqui em cima desses livros. E aí, nesse contexto que você coloca muito bem, Ivo, o que a pessoa faz? Ela está alimentando um hábito que é um hábito destrutivo. E aí, depois, nossa, por que deu tudo errado? Por que a minha empresa não vai para frente? Por que a minha vida não está indo para frente? E, na verdade, ela deveria consertar um pouco tudo isso. Ela deveria entender, igual eu disse anteriormente, o significado, isso que o José Carlos traz muito bem também das experiências que ele apresentou para nós, com relação aos alunos, colocar, por exemplo, uma yoga no dia a dia, colocar um motivo de concentração, essa mistura de grupos. O ser humano, ele é um ser social. Nós, como seres sociais, precisamos conversar uns com os outros. Eu vejo que na atualidade não se alimenta a curiosidade nas crianças, e isso é um erro. Os pais não têm mais paciência, não tem mais tempo de ficar ali conversando com a criança, então, não é isso aí, ponto final. E se incomoda quando a criança faz muita pergunta, não, isso é o legal do ser humano. O ser humano quer conhecer o desconhecido. Ele quer entrar nesse campo do desconhecido o tempo todo. Isso é legal, a gente gosta de novidades, o cérebro ama novidades. Então, características do cérebro são, nós não somos multitarefas, nós temos uma impressão que conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas quando você fala com pessoas que têm grande sucesso, isso profissional, pessoal, o que for, o que eles fazem? Eles jogam distrações para o lado quando eles precisam fazer aquela tarefa. O Simon Sinek fala muito bem que nas empresas dele ele proíbe entrar em reuniões com celular. Ele proíbe. Porque se você quer prestar atenção na reunião e resolver as coisas de fato, não é no celular que nós vamos. E outra coisa que ele quer alimentar sempre são os small talks. Pergunta pro teu colega como tá a mãe, como tá o pai, como estão os filhos. Isso é o legal do nosso networking como ser humano. O cérebro precisa disso. Então, quando você mistura alguém de engenharia elétrica com engenharia mecânica, você tá pegando realidades similares, mas nem tão similares assim, e colocando problemas que talvez não são similares e que um vai ajudar o outro a resolver. Então, nós como seres humanos gostamos disso, Ivo. Isso demonstra para nós tanto que uma das proteções para os idosos não terem doenças neurodegenerativas como Alzheimer é o contato social. Existem tradições dentro de certos povos menores que hoje está mais raro,
mas que uma das punições que eles faziam para a pessoa, quando ela cometia certos crimes naquela tribo, era o isolamento social. E essas pessoas morriam por causa do isolamento social. Isso é impressionante, fingiam que ela não existia, essa pessoa acabava morrendo por causa disso. Então imaginem como é para o cérebro você ter esse contexto diferenciado. Então hoje nós estamos voltando talvez àqueles primórdios que não é nada primitivo, que é fazer uma criança brincar com ábaco, brincar com chocalho, ter vários estímulos de táteis, estímulos visuais, é colocar aquela criança para brincar com brinquedos analógicos, não digitais. E isso faz com que as coisas andem muito para frente mesmo. Então é muito legal partilhar tudo isso com as pessoas, porque é assim que nós evoluímos como seres humanos. E isso nós vemos já nos estudos, que a pessoa tem, por exemplo, o córtex mais exacerbado, um córtex maior quando ela começa a desenvolver essa questão matemática de leitura, a questão de desenvolvimento dos sentidos em si também, que ela possui uma característica de mais memória quando ela começa a desenvolver tudo isso, porque veja o seguinte, os gregos não tinham papel para conseguir colocar tudo que eles descobriam. E aí o que acontecia? Eles tinham que decorar a Ilíada inteira. Imagine você decorar a Ilíada nos tempos atuais. Impossível. Quem que vai conseguir fazer isso? Mas eles tinham que fazer. Era o medo de passar para as próximas gerações. Agora, você pega uma criança chinesa, ela tem que decorar, entre aspas, 2.000 ideogramas. Então olha a diferença. O oriental ele é mais inteligente, não é bem. Eu acho que é, mas talvez não seja isso. Mas ele tem um desafio maior. Eles têm um desafio maior. Então, talvez nós temos que trazer à tona de volta desafios, não é sofrimento. É o desafio da pessoa ter aquele ímpeto, aquela vontade, aquele significado dela conseguir desenvolver coisas. Isso o José Carlos trouxe muito bem para nós com relação ao Instituto. Isso é muito legal, José Carlos, de nós querermos que as pessoas desenvolvam. Acho que esse é o nosso grande objetivo. Se eu puder mais contribuir com a fala do Diogo, claro. Tem 2 pontos que me chamaram a atenção. O primeiro, e é uma dificuldade nossa, porque às vezes muitos dos colégios eles trabalham de um jeito que o aluno vê o colega dele como um competidor. Eles estão preparados para ir para o vestibular e parece que o teu colega não é teu cooperador, ele é teu competidor. E quando a gente chega lá na mão, a gente fala, não é isso. Não é para você trabalhar sozinho, eu quero que você trabalhe em grupo. E isso cria uma dificuldade. Você tem que mudar a cabeça de alguns deles, porque lá no colégio eles foram feitos para enxergar o outro como sendo, entre parênteses, um inimigo naquele processo. Eu acho isso muito ruim, a gente trabalha contra. O segundo, inclusive porque no futuro ele pode se deparar com essa pessoa em uma posição melhor que a dele. E ele vai entender a importância do network. Todo mundo redondo, não tem sentido isso. Né? E o segundo que o Diogo traz muito bem, é o modo como nós erroneamente, dentro do ensino superior, acabamos tratando os laboratórios. Se você vai nos laboratórios convencionais hoje, eles não trazem desafio nenhum, como o Diogo traz. Eles simplesmente saem para você comprovar a teoria que o professor de teoria te ensinou. Mas não é isso. O laboratório, na verdade, ele é o grande instigador dos modelos teóricos. Então, é eu ir para o laboratório e ver até onde vai o limite daquele modelo que a teoria me deu. E perceber que, a partir daqui, aquele modelo não está funcionando mais. Aí eu volto para a teoria e aprimoro o meu modelo. Né? Aí é o laboratório puxando o conhecimento, puxando o desenvolvimento, e não o contrário, ele sendo puramente uma constatação. É óbvio que se você for ver desse jeito, nunca vai dar errado. E laboratório que não dá errado, que o aluno não consegue errar, é um laboratório muito esquisito. Né? Assim, eu acho uma coisa complicada. E por último, eu só queria fazer uma pergunta, que é porque eu já estava querendo fazer e o Diogo usou a palavra. A gente defende muito lá com os professores que há uma diferença tênue entre sofrimento e sacrifício. E não é sofrimento que a gente quer dos alunos, a gente quer sacrifício. Né? E é diferente. Então, eu não quero que meu aluno sofra. Eu quero que meu aluno entenda que ele está abrindo mão de algumas coisas, está se dedicando, está abrindo mão de ver a série, está abrindo mão de poder ir na balada, porque isso vai ser prazeroso de alguma forma para ele. Porque sacrifício necessariamente não tem que ser sofrimento, são coisas separadas. Né? E os professores dizem, mas o sofrimento faz parte de você desenvolver o ser humano. Concordo. Mas o sofrimento, eu falo para eles que você não precisa buscar, ele te acha sozinho.
né? Ele vai deixar você. Então não precisa ficar inventando sofrimento para o seu aluno. Quando a namorada dele ficar com o amigo dele, quando o trabalho que ele estava para entregar, ele ligou errado na fonte, queimou tudo, isso o sofrimento vai aparecer, não precisa ficar gerando. Como é que vocês na neurociência veem essa diferença entre sofrimento e o sacrifício? Muito boa pergunta, José Carlos. Eu acho que essa pergunta é fundamental para a educação. Eu acho não, tenho certeza, na verdade. Então, o sofrimento, ele não envolve recompensa. O sofrimento é algo que não tem dopamina envolvida. O Hum, sofrimento é algo que a gente não consegue ver na pessoa uma noção de eu quero repetir. Você se entendi. pergunta hoje, por exemplo, por que que um atleta. Eu sou fãzaço de tênis, eu gosto muito de tênis, então assisti o Masters 1000 ontem, no domingo. O Alcaraz é um tenista que eu gosto muito dele. E tô torcendo muito pro João Fonseca, por exemplo, mas você veja da seguinte maneira. Por que que um atleta ele se submete a passar dor, a ficar 4 5 horas batendo uma bolinha, a, a conseguir treinar para depois perder, e esse maluco ainda repete depois, tá? Porque pra ele, no momento em que o esporte virar sofrimento, ele desiste. Entendi. Então, toda Quando virar dedicação, sacrifício, ele fica. Porque ele tá moldando no quê? Veja, eu perdi aquele jogo, mas eu olhei pra todo o meu passado, eu treinei todos os dias, eu evoluí, eu fui melhor do que no jogo anterior, eu tô perto de uma grande conquista, apesar de eu ter perdido. E eu tô aqui com um monte de gente me vendo, me elogiando, me apoiando, pai, mãe, irmãos, não sei o quê. Agora, quando aquilo vira um sofrimento, e aí vem o problema da pessoa de escolherem a profissão pela pessoa, que ocorre muito hoje ainda. O pai tem o sonho dele e joga para o filho aquele sonho dele. E aí o filho, sei lá, vai fazer medicina, como eu já vi várias vezes acontecer, porque o pai ou queria e não engenharia também conseguiu, tem. vai fazer engenharia porque o pai. Tem muito, não tem muito. Porque são profissões que ainda denotam uma inteligência acima da média, um status social. E então, o sofrimento ele não tem uma característica de ter um lado prazeroso, um lado dopaminérgico. Ele é algo que o ser humano evita. Enquanto o sacrifício, você vê um significado no futuro. Você vê assim, não, eu tô aqui me sacrificando para melhorar meu relacionamento, para melhorar minha vida, para melhorar financeiramente, para melhorar como pessoa. Então, eu sou um engenheiro hoje. A minha cabeça racional, a minha cabeça da engenharia me leva a ter outro tipo de visão do mundo, outro tipo de visão da vida. Então, não importa se aquele professor é mega chato, se aquele cálculo não tá legal, se aquela. Se o chefe do eletromagnetismo é um cara não tão legal, né, Fábio? Aquela coisa assim. Não vai entregar o Fábio que a gente acaba Mas soltando eu os nomes que tenho ele um comentou aqui já, objetivo. né? É, mas eu tenho um grande objetivo. Eu olho para aquele eletromagnetismo e eu acho sensacional. Eu estava vendo hoje, vocês que são engenheiros, como Newton descobriu o infravermelho. Eu Sim, falo, cara, que cara genial, que cara genial. Eu olho para aquilo e eu falo, eu quero ver mais, eu quero ler mais sobre aquilo, eu quero entender mais. Porque hoje toda a base da medicina envolve essas ondas, envolve tudo isso também. Então, isso que é uma coisa. Agora, se você entrega para uma pessoa, tá. E daí que ele descobriu o infravermelho? Qual que é o problema disso? Cara, mas você não teria um controle remoto na tua casa hoje se não fosse infravermelho. Então, assim, é isso que a gente tem que cativar no aluno. Para que ele faça sacrifício, mas para que ele não tenha sofrimento. Ah, o sofrimento molda, ensina? Claro que sim, porque a gente sabe que o sofrimento ele é inevitável na nossa vida. Como você bem falou também, José Carlos, uma perda de um relacionamento, a perda de um ente querido, um ente querido. luto, a O perda de um Zé, emprego. Diogo, o Zé não falou muito bem a perda de um relacionamamento, né? Ele falou Não, da não, não. tomada de um relacionamento, que Tomada aí é. dói mais ainda. Tomada de decisão, tomada Tomada de decisão. que o amigo pegou a mulher dele, né? Então, assim, é uma coisa diferente, né? Então a gente tem que aprender com o sofrimento, José Carlos, mas não estimular o sofrimento. São coisas Exato. diferentes. São coisas diferentes. E acho que O... só um ponto importante, Fabião, só para fechar esse rapidinho, é lembrar também quando a gente fala de sofrimento para o cérebro, estamos falando de dor, né? Exato. Então, quando você sofre, o sofrimento para o cérebro é a ativação da mesma região da dor. Perfeitamente. Então, se você vai lá dar uma agulhada no seu braço, aquilo dói muito, e você descobre que alguém da Mauá lá foi lá, pegou a namorada do outro cara, aquele cara que passou por essa situação vai ter a mesma região do cérebro sendo ativada, vai doer muito pro cara.
né? Então, trazer muito sofrimento significa muita dor, e o Errado. cérebro, ele vai querer ter a tendência de evitar a dor, né? O que pode, aliás, pode não, certamente vai dificultar muito a questão do aprendizado também, e tem a ver com uma pergunta que eu vou colocar de emoções, mas deixa o Fabião colocar aqui, depois eu já puxo essa. Não, vai na sua de emoção. Certeza? Quer colocar aí, não? Não, não. Vai Tá. lá. Eu ia falar um pouco, e aí vale para o Zé Carlos agora e para o Diogo, né? Porque no Zé Carlos eu acho que tem uma dificuldade muito grande na Mauá, porque vocês têm uma metodologia hoje que ela é super interessante, né? De fazer pessoas, profissões diferentes se conversarem, e isso traz um ganho absurdo. Só que ao mesmo tempo a gente tem uma questão que não é muito olhado hoje, até porque a neurociência, sendo muito nova, quando leva para o lado educacional, realmente não é muito explorado ainda, que é o papel das emoções no aprendizado, Tá. né? A gente sabe hoje que falar de emoções, só para ficar bastante claro aqui, o pessoal já conhece, mas emoções são primitivas, a gente não controla, né? Vira e mexe, a gente vê alguém falando assim, faça um curso, aprenda a controlar suas emoções. Cara, você tem que chutar a bunda desse cara uns 3 quarteirões para ele parar de falar isso e trazer para o contexto certo. E dentro de uma universidade, isso é um desafio muito grande, né? Porque, de novo, são pessoas únicas, então você tem pessoas ali dentro da engenharia eletrônica, da mecânica, da química, e pessoas com RI, aí você tem pessoas de administração e design, e a gente vê um elemento que é comum a todos, que é a emoção, né? Acho que enxergar o papel da emoção dentro hoje desse contexto tão diferente, assim. Você conhece alguma iniciativa de uma universidade ou a Mauá tem algo que já tenha levado isso para os estudantes também, com relação à importância de se entender as emoções dentro do papel do aprendizado? Eu não Porque você sei. falou você falou da yoga, que já é algo Tá, muito diferente, né? E que tem um sentido absurdo. De novo, muita gente ia falar assim, não tem. Fala isso porque não conhece, porque tem um tá, sentido muito exatamente. grande, né? E as emoções, como é que tá isso hoje, cara? Você já viu alguma conversa sobre isso? Eu não me lembro se existe um pai específico que trata desse tipo de abordagem, né? O que nós temos, existem outras atividades, por exemplo, a gente usando lá dados, a gente encontrou alunos que tinham notas de provas muito boas, excelentes notas de prova, e notas terríveis de trabalho. O que não é comum, porque prova você faz de maneira individual, sem consulta, trabalho você faz em grupo, você tem mais tempo, né? E aí, olhando um pouco mais para esse grupo, a gente viu que eram alunos com uma introspecção muito grande. Então, semelhante à atividade da yoga, a gente começou a fazer uma atividade de teatro, para tentar fazer com que esses alunos pudessem começar a trabalhar melhor em grupo, que eles perdessem um pouco esse receio de conviver com o outro. Eu acho que tem uma emoção envolvida nisso, mas eu não sei se nós temos todo esse formalismo com quais vocês tratam as emoções, né? Então, a gente tem uma série de atividades que tentam fazer isso, mas talvez sem esse estudo mais aprofundado, de uma maneira ainda muito empírica, né? Em cima de atuar em emoções como essa. Mas eu não saberia dizer, querido. Acho que a gente tem muito que aprender aí com vocês como formalizar esse tipo de coisa. Tá? Mas nós temos, por exemplo, um pai de escutatória para tentar. Sabe aquela pessoa que está ouvindo você falar, em vez de ouvir você falar, está pensando na resposta que ele tem que dar para você? Né? É um jeito, para mim, é um jeito de tratar emoções, mas talvez não tenha todo o formalismo com o qual a neurociência consegue tratar isso. Né? Complementando o Diogo e Ivo, a PAI que o Zé Carlos está relacionando, está mencionando, é chamado de projeto de atividade especial. Ah, E que tem perdão. aquela carga horária de 20% em todos os anos. Então, ela não tem um caráter de ter um professor, ela tem um caráter de ter um facilitador. Então, PAIs são aplicados por não professores da casa, também por Professor, professores, e toda pessoa que possa estar ofertando para o aluno um desafio lá de 12 encontros de 100 minutos, em média, né? De tal forma que você acabe ensinando uma abordagem, uma metodologia, e no final ele acabe se superando em alguma coisa. Às vezes a gente tem uma ideia, o Zé Carlos e o Corpo da Mauá, quando desenvolveu o projeto de atividade especial, eles já estavam pensando nessa questão. Só que a oferta de pais, acho que está batendo mais de 180, né, José a gente Carlos? oferece uma coisa importante de paz é que qualquer aluno de qualquer série pode fazer. Então, se você vai oferecer uma paz, você pode ter aluno de qualquer curso, de qualquer. Ixi, perdão. Ixi, ele comutou minha câmera, perdão, que peraí, foi para outra câmera.
Acho que é mais fácil ajeitar aqui, peraí. Depois eu acerto. Então, o que acontece aqui, queridos? Dentro de um pai desse, que tem as atividades de 100 minutos, como o Fábio colocou, você pode receber aluno de qualquer curso. Né? E o que você tenta fazer dentro dessa atividade são. Nunca é uma aula teórica, nunca é uma aula expositiva, é alguma coisa bem hands-on. E hoje nós fazemos uma oferta de mais ou menos 300 opções por semestre e vamos rodar umas 150, porque também se tiver muito pouco aluno, não faz sentido aquela PAI existir. Né? Mas imagina mais ou menos 150 PAIs por semestre, porque todos os alunos da escola fazem, rodando aí com atividades das mais diversas. E a dificuldade para se fazer isso aí, ô Zé Carlos? Em que sentido, mestre? Acho que voltando assim um passo, né? Vocês têm hoje uma gama de cursos, faz eles se falarem. Tá. Então são alunos com cabeças diferentes, experiências diferentes, expectativas diferentes, né? Porque uma coisa é pegar só o pessoal de engenharia, química, só o da eletrônica, etc. Cara, mas quando você começa a falar de pegar esses alunos que vêm de lugares diferentes, que têm posições diferentes no mercado, que têm condições financeiras diferentes, cara, qual que é o grande desafio para vocês hoje? Como vocês conseguem fazer isso pensando nesses públicos tão diferentes assim, cara? Eu acho que o grande desafio está em encontrar a pessoa certa para aplicar a atividade. Então, por exemplo, eu ofereço um pai que é um pai de internet das coisas. Aí eu chego lá na primeira atividade, eu tenho aluno do design, que pode estar no primeiro ano, um da produção, que pode estar no terceiro ano, um eletrônico que está no quarto, um cara de ciência da computação, um sujeito da área de administração. Eu dou uma ideia mais ou menos do que é o IoT, peço que cada um se apresente, para eles entenderem qual é o potencial de cada um ali, em que fase de maturidade ele está. E aí, por exemplo, eu vou com eles no campo de futebol da escola. E falo, poxa, o que eu posso usar de IoT aqui para conseguir agregar algum valor para a sociedade? Aí sempre aparece lá, vamos fazer um sensor de umidade de solo para a gente poder controlar o sistema de aspersão para regar o gramado. Óbvio que o cara da produção, ele vai ver isso para mim, como é que eu produzo isso em escala? O cara do design, como é que eu vou fazer uma caixinha bacana para esse negócio enterrar e não entrar água, ter estanqueidade? O cara da ciência da computação, esse sim, vai me ajudar a desenvolver a telinha do software, junto com o cara de design, que vai dizer, não é só a telinha, são as cores que você usa, como é que você, onde você coloca o botão. O cara da eletrônica, esse sim, vai fazer o circuito comigo, vamos programar o circuito. E eles começam a entender que cada um contribui de um jeito. Vai ter aquele cara que é mais tímido, vai ter aquele cara que tem liderança, tem o que tem menos, e com isso a gente vai conversando. Então, às vezes, eu identifico um aluno que, embora seja um bom engenheiro, ele tem dificuldade, por exemplo, de negociação. Aí eu indico para ele, fulano, tem um pai de negociação, por que você no outro semestre não faz? Eu verifico que um colega ali é muito tímido, ele não consegue vender as ideias dele. Eu falo, olha, tem um pai lá no empreendedorismo que é um pai de pitch, para você fazer um pitch. Por que você não faz? Então, eu, como instrutor do próprio pai, já vou tentando identificar e encaminhar esses meninos, e meninas, né, que é misto, porque também isso é bacana, tem uma mistura de gênero no processo. O meu sonho no futuro é ter uma ferramenta em que o próprio aluno, podendo fazer ali um autoquestionário, ele perceba essas coisas e dependa menos de mim, né, do aplicador do pai, para poder indicar para onde ele vai, né, para poder dar uma dica naquele negócio das escolhas. Porque lembra, são 300 pais oferecidas, isso é o paradoxo da escolha na veia, né? O cara chega lá, 300 pais. Como é que ele escolhe? Que isso é uma coisa interessante que eu falo para eles também. O Clayton Christensen, num livro chamado A Universidade Inovadora, vou abrir um parênteses que eu acho bacana. Ele fez a Harvard Business School, depois ele virou diretor da Harvard Business School, e quando aluno, ele montou a grade dele num semestre, e os americanos é muito assim, você monta a sua grade de disciplinas no semestre. E para ver se tinha ficado boa, foi consultar o tio dele, que era reitor em outra universidade. Aí chegou para o tio e falou assim, tio, montei essa grade, o que você acha para esse semestre? Aí o tio dele falou assim, olha, tem 3 maneiras de você escolher as suas disciplinas e eu passo essa dica para os meus alunos de projeto de atividade especial. A primeira é por comodidade, pelo horário, que é geralmente como meus alunos escolhem.
Ele tem aula até às 11, ele vai pegar a PAI das 11, porque ele não quer ficar até às 5 para ver a outra PAI que é muito mais legal, mas ele quer acertar por comodidade. Ele não tem aula na quarta, ele não vai pegar PAI na quarta, ele não vai vir só fazer PAI. A segunda maneira que o tio do Clayton falou foi pelo assunto, pelo tema. E aí o próprio Clayton falou assim, puxa, por que? Porque eu escolhi tudo pelo tema. Eu escolhi pelo assunto. Aí o tio dele fala, não é pelo assunto que você deve escolher, é pelo aplicador. Talvez seja uma das poucas chances de você ter contato com esse ser humano, que pode nem ser o cara mais simpático, pode ser até um cara chato, mas você vai ter a chance de conviver com esse cara por um curto período de tempo. O PAI é curto, é um tiro curto, né? Como também são as disciplinas semestrais. Então isso eu acho muito bacana, mas tem que ter uma certa maturidade para entender isso. E você fazer escolha, às vezes, não pelo assunto, mas pelo cara que está dando a atividade. Por exemplo, fazer PAI com qualquer um de vocês seria um negócio muito legal. Mesmo que eu não queira trabalhar com neurociência um dia, só o fato de conhecer a história de vida, poder bater um papo, é muito rico. Então, mas eu acho que é isso, mas assim, a maior dificuldade mesmo é, do modo que eu tenho hoje, sem as ferramentas ainda no ponto de maturidade adequado, é a escolha das pessoas que aplicam esses PAIs. Deixa eu trazer um ponto interessante para uma discussão rápida nossa aqui agora. Processo de escolha, você falou, né? Ele tem lá 300 pais que ele pode escolher. E é muito doido o pessoal pensar que, assim, que a grande parte das pessoas, na hora de escolher, que eles vão considerar somente aquilo que é mais lógico para eles. Não. Né? Porque tem algo, e aí, Diogo, eu vou te puxar pelo braço de novo para cá, porque, assim, em termos cerebrais, acho que uma curiosidade que entra aqui é o processo de escolha nosso ele é tão complexo, mas tão complexo que muitas vezes ele pode envolver algo que aconteceu 10 anos atrás, você não se lembra, mas gerou uma marcação química tão forte para você que na hora de tomar uma decisão, por exemplo, aquilo tem um peso muito maior no processo de decisões do seu cérebro. Né? Então, por exemplo, vou pegar uma PAI, quarta-feira minha aula termina às 11, tem uma que começa às 11. Só que se em algum momento esse cara aí, lá no passado, teve uma dificuldade, porque, sei lá, um exemplo, que ele não tinha grana no passado, e aí quando ele deixava para comer ou ir atrás de comida muito perto da hora do almoço, ele acabava ficando sem comer porque não tinha dinheiro, as coisas não davam certo. A chance desse cara pular uma PAI dessa é muito grande. Mesmo sem ele lembrar disso de maneira ciente, né? Assim. Ele vai Isso. lembrar de maneira ciente, ele vai achar que a decisão está sendo dele, mas não tá, a decisão ela é química. Isso que é muito doido, né? Diogo, você quer explorar um pouco mais? Porque isso é muito legal, cara. Primeiro ponto, a escolha sempre vai poupar energia. Já começa por aí. Então essa aqui, o Clayton coloca muito bem, que eu gosto do livro dele também, muito bom mesmo, um livro bem interessante, que é a comodidade, que o tio dele fala, sem dúvida alguma. Inconscientemente nós vamos atrás da comodidade. Então, basicamente, quando você escolhe algo, em tese, claro que isso nem sempre ocorre, mas a pessoa está escolhendo algo que reforça aquilo que ela já tem de crença. Já reforça aquilo que ela, em tese, precisa ter ali como crença. Então, por isso que você vê, e eu dei até um exemplo no podcast passado, de pessoas que trocam de terapeuta como trocam de roupa, porque eles gostam daquele ímpeto inicial. Quando de fato o terapeuta começa a resolver alguma coisa, não, você não serve mais, muito obrigado, eu vou pro outro. Eu não quero resolver, né? Não, eu não quero resolver, eu gosto daquela sensação da expectativa de poder resolver, mas eu não quero resolver. Porque se eu resolver algo, isso que o Ivo coloca muito bem com relação ao dinheiro, por exemplo, eu já não tenho mais onde me apoiar diante daquilo. Parece uma coisa meio complexa e sem senso, e com senso zero, mas o cérebro ele funciona dessa maneira. Vou ter Ele que ser funciona autorresponsável, né? Isso. Não quero ser autorresponsável, chamar a Não. autorresponsabilidade pra mim agora. Deixa com a minha muleta aqui, não tira não, cara. Me tira a muleta. Perfeitamente. E aí, quando você muda essa tua perspectiva, é quando você começa a te dar os desafios. E é por isso que às vezes você vê uma pessoa que tá ali super irritada, não tá se sentindo bem, ou ela olha pra vida dela e fala, meu Deus do céu, eu saio de casa, já piso numa poça, aí eu vou pegar, aí pisando na poça, o ônibus que eu ia pegar, eu perdi, então me atrasei 1 hora, eu chego lá na faculdade, o almoço já foi servido e eu perdi o almoço. Nossa, deu tudo errado, aquele negócio do inferno astral. E aí a pessoa fala assim, nossa, minha vida tá o caos, mas na verdade é no caos que ela tá se resolvendo.
porque ela tá mudando a perspectiva dela e ela tá mudando um contexto em que ela estava acostumada a viver naquilo. Então, para o cérebro, é muito importante lembrar, mas também é muito importante esquecer. Essa é uma frase que o professor Leandro fala sempre. Em que, imagine se nós lembrássemos perfeitamente do dia do nosso parto. Ou se nós lembrássemos do dia do primeiro tombo que você levou ao tentar andar. Então, O esquecimento é uma dádiva aí, né, mano? é uma dádiva, com certeza. Então, isso que o Ivo coloca é muito, muito verdade, que o nosso princípio a crença de escassez, por exemplo, no Brasil, ela é muito pertinente. Ela está sempre envolvida com o nosso povo, porque parece a gente tem uma noção que se eu não comer tudo que está na minha frente, não vai ter mais para mim. Então a gente já começa em casa, que aqueles 5 bifes que a mãe fritou, não, eu como tudo porque senão meu irmão vai pegar. Tem que tomar Coca-Cola de 2 litros inteira, até o fim, né? Não pode guardar. E olha como o José Carlos, isso molda a nossa vida profissional, pessoal, envolve tudo. Envolve tudo, né? Então, eu saio pra balada, eu tenho que ficar com o máximo possível de meninas, porque eu não sei se amanhã eu vou ter. Que louco. Não, e é uma verdade, isso é uma verdade, a gente brinca muito com isso, e isso é engraçado, se torna engraçado, mas isso molda nossas escolhas. E se você se auto-percebe, talvez você muda. Porque você fala, não, calma lá, eu não tô mais naquela fase que eu tava antes. De que eu precisava brigar pro almoço, de que eu precisava economizar os centavos para comprar uma calça nova, porque eu não tinha como comprar. Então eu vou para um caminho diferente. Só que daí o que é o caminho diferente de muitas pessoas que começam a ganhar dinheiro? Compram em excesso. Porque eu vou comprar muito, 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 porque eu não sei se amanhã eu vou ter. E isso serve pro conhecimento também. Aí a pessoa compra 20 cursos, ela se matricula em todas as matérias que ela pode se Pais que matricular. existem. Ela faz engenharia, mas ela também se interessa pelo direito, então ela faz engenharia de dia e direito à noite e se quebra inteira. Mas por que você precisa tanto disso? Calma. Foca em engenharia, você não vai morrer amanhã, calma. E se morrer também acabou, então não tem o que você fazer. Acabou o problema, né? Então foca, vamos com foco. E eu acho que esse é um desafio para os nossos alunos da atualidade. E para nós também, claro, para todo mundo. Mas o aluno em especial, porque ele tem que construir uma carreira. A nossa geração, só o Ivo que tem 28 anos, né, Ivo? Mas nós que temos um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de idade, a gente ainda fez faculdade com limitações tecnológicas. Então eu era obrigado a brigar na biblioteca por livro, porque tinha um número tal X de livros lá, tinha que ir correndo pegar. Então, o Ivo não passou por isso, claro, mas nós todos passamos, né? Então. O Ivo não sabe o que é vinil. Aqui, ó. Que tá ali atrás, o Ivo não sabe o que é aquela vitrolinha ali de 77. Não, ou mas os claro discos, que não. Ou os discos que estão ali de vinil. Na verdade, ele sabe que tem um lugar que dá para comprar, que DJs às vezes usam, mas ele não tem conhecimento sobre isso. São aqueles quadros antigos, né, redondos, que você coloca na parede, que você está falando. Exatamente. Bem parecido. Que é utilizado para fazer relógio. Né? Você coloca um reloginho lá da China, vira um relógio bacana. Eu vi alguns desses aí já, cara. Isso aí é legal. Zé Carlos, eu queria que você falasse um pouco até para o pessoal entender como é que funciona essa questão dos laboratórios da Mauá. Tem praticamente o dobro de laboratórios em relação à sala de aula e, ao mesmo tempo, os laboratórios passaram a não ser mais feudo da engenharia mecânica, da química, do design, etc. Fala um pouquinho desse formato da Mauá, que é um formato que ele estimula muito essa socialização e, por tabela, neuroplasticidade e outras coisas que são fundamentais para o aprendizado. Claro que excesso de telas, colocar nessa mesma pergunta, como é que vocês lidam com o celular dentro da universidade, com o ar do aluno que já veio com isso, como gerenciar isso, inclusive com as mudanças no nível médio agora, seria uma segunda pergunta. Mas basicamente isso só para o Diogo e o Ivo entenderem mais ou menos que tipo de estímulo a Mauá acaba dando para o seu corpo discente. Tá. Acho que uma coisa importante, a Mauá hoje já tem por volta de 130 laboratórios e 56 salas de aula. Então dá mais de 2 laboratórios para cada sala de aula. Porque até se falaria assim, não é muito, porque são 16 cursos, 130 laboratórios, não dariam 10 laboratórios por curso. Mas não, os 130 laboratórios podem ser usados por qualquer curso. Esse foi a grande quebra de paradigma. Né? Na Mauá você não tem
o prédio da engenharia mecânica, o prédio da engenharia elétrica, o prédio da arquitetura. Você não tem o laboratório da disciplina X, ou do curso Y, ou do professor, porque antigamente você tinha até laboratório do professor, né? Você nem conseguia acessar o laboratório porque ele era do professor. E o laboratório é o grande catalisador, que a gente vai chamar de meio líquido, né? Onde você vai misturar esses conhecimentos. Então, eu tenho lá um laboratório, por exemplo, que é uma linha de fabricação de veículos, uma linha de carros. Quando você olha, você, numa visão mais tradicional, entende engenharia mecânica. Realmente, o curso que mais usa aquele laboratório é engenharia mecânica. Mas se ele é uma fábrica, não é possível que eu não tenha um administrador ali. Eu não consigo fazer um carro hoje sem eletrônica, não tem. Se eu é uma fábrica, engenheiro de produção, para ver processos produtivos, Lean Manufacturing, tem que estar lá também. Se eu vou exportar esse produto, relações internacionais tem que estar lá. Os carros são gaiolas metálicas, isso é resmate, isso é engenharia civil, em matéria de estruturas metálicas. Né? Então, a partir do momento que você pega o laboratório, tira dos cursos, no nosso caso a gente passou para o centro de pesquisas, ele faz a gestão. E a pessoa que faz essa gestão, ela é avaliada por quanto ela consegue vender, em bom sentido, o laboratório dela para os diferentes cursos. Você que é coordenador de alimentos, de repente o cara do laboratório passa na sua porta e fala assim, poxa, professor, eu tenho um laboratório lá que é muito bacana. A gente produz carros lá. Será que o seu engenheiro de alimentos não consegue ter uma atividade lá dentro? E consegue. Engenheiro de alimentos, por exemplo, eles desenvolvem um negócio chamado análise sensorial. Quando você vai lançar um novo produto comestível, você tem questões de adstringência, cor, sabor, né, doçura. Eles fazem aqueles testes às cegas para você ver o que é a melhor combinação. Esse mesmo teste a gente já fez, e aí tem muito a ver com a neurociência, a gente já fez, por exemplo, para cheiro de carro novo. O cheiro de carro novo hoje não é aquela consequência que você tinha antigamente de injetar plástico. Hoje você escolhe o cheiro do carro. O cheiro do carro pode ser um elemento de escolha num processo não muito ciente, vamos dizer assim. Teu cérebro talvez entenda, mas eu não sei explicar, você explica isso melhor que eu. Bom, esse engenheiro de alimentos, na hora que vai para esse laboratório, e ele pega um veículo cuja suspensão foi montada por um engenheiro mecânico, que fez a suspensão para ser um carro que você pode entrar 90 por hora na curva e o carro não sai do chão, ele fica presinho no chão, caso um carro de corrida, e você fala para esse engenheiro, agora usa esse carro não para desempenho, usa esse carro para conforto. Vai dar uma volta devagar com ele na rua de paralelepípedo. Ele volta chocado, porque é um carro totalmente desconfortável. Ele serve para correr, mas ele não serve para mim andar gostoso. Ele não é um sofá. E também não podia ser, porque se fosse um sofazão gostoso, a 90 por hora na curva capotava. Aí você cria uma tensão bacana, porque um está vendo um ponto, o outro está vendo o outro. Aí chega o aluno de controle de automação e fala assim, não, professor, é o seguinte, suspensão ativa. Nós vamos colocar um botão no painel, você vai apertar o botão, vai ficar suspensão rígida, carro de corrida. Aperta de novo, suspensão soft, sofazão. Aí vem o cara de TI, o cara de ciência da computação. Não, professor, não precisa nem de botão. Eu vou fazer um algoritmo aqui que já vai identificar e o carro sozinho vai descobrir se ele tem que ficar suspensão rígida ou mole. Aí vem o cara da administração e fala assim, mas quanto vai custar isso? Quem vai pagar por esse carro? Então, quando você coloca esses caras para trabalharem juntos, começam a criar esses pontos de atrito, que são pontos de enriquecimento, não são pontos de perda. É um atrito positivo. Né? Então, eu não sei se eu divaguei demais na resposta, mas essa é a ideia. Não. Os laboratórios são usados como meios de integração. E tem o conceito também de inovação, só para complementar essa visão da Mauá para a gente, de viabilidade técnica, financeira e desejabilidade. Né? Então, Exato. nessa sua explicação, o desejo você acabou não citando, mas é mais o componente que você julga ser importantíssimo, né? Não, mas o desejo é essa experiência do usuário. É o cara ter o conforto. Ele quer ter um carro suave. Se eu deixar aquele carro de corrida, eu estou indo contra isso. Então, foi isso que o engenheiro de alimentos, na hora que andou com o carro, falou, opa, não, minha experiência como usuário está muito ruim. Eu não queria um carro de corrida, eu queria um carro normal para andar na rua. Aí foi a bolinha amarela, que na minha apresentação o slide é uma bolinha amarela. Aí foi a experiência do usuário que pegou. Dá solução técnica? Dá. Ele pode fazer uma suspensão muito mais macia. Só que vai dar um problema depois de experiência do usuário se ele quiser fazer uma curva rápido. Aí como é que eu resolvo? Com dinheiro, vou ter que colocar as duas suspensões no carro ao mesmo tempo.
Então, se eu quiser satisfazer a experiência do usuário por completo, o carro confortável, ao mesmo tempo o carro com desempenho de pista, eu vou ter de pagar por isso. Tecnicamente eu até consigo, mas eu tenho que pagar por isso. Então é sempre um equilíbrio entre a tecnologia possível, que às vezes a gente da área técnica se apaixona pela tecnologia e comete um erro, porque faz umas tecnologias que custam caro demais, ninguém vai comprar, ou se não, na usabilidade, ninguém consegue usar. Quantos softwares você já viu que a hora que o usuário normal vai utilizar não consegue? São tantos parâmetros para você especificar que só quem fez, só o tal do engenheiro ou o tal do cara da TI consegue usar o software. Eu estou pecando na experiência do usuário. É aí que um cara de design vem e fala assim, calma, engenheirada, tira esse monte de botão que não precisa. O Alan Cooper tem um livrinho chamado The Inmates Are Running the Asylum, que é os doidos estão fazendo a gestão do manicômio. E ele fala que ele tem uma câmera fotográfica da Canon, que o botão de on-off tem 8 posições. Ele fala, isso é coisa de engenheiro. Um design não coloca nem botão. As câmeras hoje não tem nem botão, basta você sorrir, ela já vai bater a foto para você. Então, essas coisas são bacanas. Isso é verdade. Esse é um ponto bem legal. Ô Zé, como a gente está falando muito de inovação, cara, como que você enxerga hoje o papel dessas tecnologias emergentes aí, como realidade virtual, inteligência artificial, Big Data, enfim, como você acha que isso vai transformar de verdade a educação no mercado nosso e como que a Mauá está enxergando isso hoje? Porque a gente tem um Eu acho lado muito legal que isso vai mudar o futuro, mas sim. se levar para o lado de aluno, tem um lado que pega também, né? Que a galera adora utilizar isso aí para tirar proveito próprio e ajudar, inclusive, na formação para ela ser um pouco mais suave, né? Como que Então, hoje, você enxerga, como que a Mauá está nesse quesito hoje? tá. Isso tem a ver com a pergunta que o Fábio colocou lá, que eu acabei não respondendo, como é que a gente trata a questão do celular, né? Obviamente tem alguns momentos que a gente pede para eles desligarem o celular, porque não faz sentido, é a concentração que o Diogo colocou. Mas, por exemplo, não faz sentido também você hoje dar um trabalho e não deixar ele usar um chat GPT para resolver. Então, a gente muda o modo de escolher. Em vez de eu simplesmente pegar o trabalho, ele tem que me entregar o trabalho, mas ele tem que dizer qual foi o prompt que ele usou para gerar aquele trabalho. Porque para você usar uma IA hoje tem que ter repertório. Se você não tiver repertório, é ruim a IA. Então você não funciona. Eu estava conversando com um CTO de uma empresa grande na parte de programação, uma dessas big techs que tem no Brasil, e ele estava me contando que eles colocaram IA para os programadores. A produtividade deles subiu muito, mas na hora que ele começou a interagir, porque você faz o software por pedaços, depois tem que fazer eles conversarem, começou a dar problema. Porque aquele programador júnior que estava usando da IA, na hora que deu problema, ele tinha que voltar para corrigir o que a IA tinha feito de errado, ele não conseguia. Porque ele não tinha maturidade para entender o que a IA tinha montado ali ainda. Então hoje, por exemplo, eles tiraram toda a IA do pessoal júnior e só tem a IA do pessoal sênior. Porque aí o pessoal sênior tem esse repertório e consegue fazer da IA, tirar o proveito efetivo da IA. Né? Então eu acho que a IA, para mim, como essas outras tecnologias, ela tem que ser vista de uma maneira transversal. Eu não vejo um curso, qualquer curso que seja, de qualquer área que seja, que daqui a alguns anos o cara não vai ter que ser um bom sujeito de prompt de IA. Ou que o cara não consiga, pelo menos, fazer uma boa análise de dados. Eu não vejo assim, um curso para analista de dados, um curso para o cara só fazer IA. Isso vai ter que ser alguma coisa que é transversal a qualquer formação. Zé, uma complementação até para o Diogo depois fazer esse remate. Como é que vocês estão vendo essa questão dessa, vamos dizer assim, dessa visão um pouco rasa de que vai substituir o engenheiro, o médico, o advogado, enfim. Como é que isso é feito dentro da Mauá, é visto? Porque vocês têm curso, inclusive, de graduação que foca em IA, né? Sim. Então, eu acho que aí já está batida essa frase, mas na verdade eles dizem que a IA não vai roubar o emprego de ninguém, né? É o sujeito que sabe usar a IA que é capaz de roubar o emprego do cara que não sabe usar a IA. Porque elas são ferramentas realmente que trazem produtividade. Bem usadas, elas são ferramentas bacanas. Agora, por exemplo, nosso curso de IA, ele tem uma carga pesada de ética. Eles têm curso de ética, eles têm curso de moral. Porque ferramentas desse porte, se o sujeito não levar em conta questões éticas do que ele vai estar fazendo quando ele entrega aquilo,
a gente pode ter uns monstrinhos perigosos sendo criados, né? Então, por exemplo, um curso puramente técnico de ferramentas de A pode ser um tiro no pé da gente. Se você não tiver essa outra formação do sujeito para ele conseguir entender o que ele está criando, né, o impacto daquilo, quando ele coloca aquilo, é perigoso. Então, mas eu vejo a IA, ela vai tirar empregos? Vai tirar empregos. Empregos repetitivos, com certeza, ela vai tirar, sim. Sabe? E Mas eu acho muitos, que né? pessoa mais erudita, com mais educação, com mais conhecimento, vai ter mais chance e, obviamente, também vai se abrir espaço para que as pessoas sejam mais criativas, né? Isso é importante. Eu ia pegar Exato. esse ponto seu e puxar o Diogo agora, cara, porque a IA ela é uma faca de dois legumes, né? Dois. Como a gente fala por aqui. Um lado, ela é essencial, porque eu acho que ela vai permitir a gente, em termos de pesquisa, de saúde, de evolução, de produtos na medicina, cara, vai ser assim, muito incrível, essencial e vai colocar a gente em outro patamar, sem dúvida alguma. Agora, a gente tem um outro lado que eu vou puxar de novo o Diogo pra cá. E aí, Diogo, como é que vai ficar o cérebro dessa galera, cara? Não vamos falar do pessoal que é bom de prompt, que vai continuar estudando, porque, cara, Pois é. como o Zé Carlos falou agora, tem um pessoal que vai falar assim, falar, pô, vai tirar meu emprego, então eu vou ser o melhor cara do mundo em prompt, vou entender um pouco de programação que eu preciso, vai estudar muito, vai continuar se desenvolvendo muito. Mas a grande maioria não vai fazer isso, né? Ah, e E o complemento. hipocampo dessa galera, para onde? Será que teremos hipocampo no futuro, cara? Complementando, Diogo, a questão do aluno que ele vem egresso, ele vem do sistema público ou de um sistema privado, mas que tem esse choque também ao entrar na universidade, fala um pouquinho disso, porque eu acho que é super Ah, claro. pertinente. Não, são perguntas interessantíssimas e eu assino embaixo com o que o José Carlos falou. Assino embaixo, sem dúvida alguma. Eu Obrigado. utilizo a IA muito mesmo e ela não está tomando meu emprego. Pelo contrário, ela está aumentando minha produtividade em situações que eu não precisaria mais gastar meu tempo. Não faz mais sentido, por exemplo, um médico pegar e fazer um resumo, gastar 4, 5 horas do tempo dele para fazer um resumo de um caso único de um paciente. Hoje você coloca para IA, e tem uma questão ética nisso, claro, mas você coloca para IA tudo que você ganhou daquele paciente de informações e ela organiza para você, ela deixa com informações extras. Eu tenho, por exemplo, a IA me orientando com questões legais, eu não sou advogado, eu não sei qual que é o direito do paciente, por exemplo, dentro da legalidade. A IA conseguiu resolver vários problemas que o paciente não sabia, que eu não sabia, e ela me ajudou muito nisso. Agora, ela tirou o meu conhecimento? Claro que não. O conhecimento subjetivo, que é olhar para a pessoa e eu conseguir resolver um problema que a pessoa está na minha frente, ela nunca vai conseguir resolver. Porque ela é extremamente objetiva. Beleza. Você faz uma pergunta, ela te responde, mas isso é suficiente para o ser humano? Você consegue explicar através da IA, Ivo, o que é o teu sofrimento? Não consegue. Não consegue. Você consegue essa experiência do cliente, que o José Carlos colocou muito bem. A IA consegue explicar o que é essa experiência do cliente de forma individual? O porquê aquele engenheiro de alimentos entrou no carro e sentiu aquilo lá? Não, não consegue. Então, isso não vai cair por terra. Isso não cai por terra. Tudo que muda na sociedade cria novos postos também. É isso que nós temos que entender. Antigamente, quando existiam as carroças, a profissão de cocheiro era talvez muito prestigiada, existiam muitos cocheiros. Vieram os carros, acabaram com essa profissão. Quantos sapateiros você conhece por aí hoje? E talvez década de 20 era comuníssimo você ter inúmeros sapateiros por aí. Então, parte mais de um ser humano que consegue se revolucionar, consegue mudar sua perspectiva. E aí vem uma cidade educada, e esse acho que é o que me dá medo. Porque se você hoje está viciando as pessoas em tigrinho, está viciando as pessoas em dopamina rápida, o vício em pornografia é uma coisa pesadíssima hoje. Os vícios gerais que nós temos em séries, em consumo rápido de conteúdos também. Se você vicia uma parte da população nisso, com certeza ela é uma parte que vai ser, talvez, submissa àqueles que não caíram nesse vício. E aí talvez venha um problema, que a desigualdade social aumente nesse contexto. Porque aquela pessoa que consegue dominar a tecnologia, utiliza ela para si próprio, consegue aumentar a produtividade, mas ao mesmo tempo entende que ter um caderno do lado anotando coisas como eu estou fazendo agora é essencial, que ler Dostoiévski, como eu postei no meu Instagram esse tempo, é essencial, né? Exatamente, José Carlos.
que você ter, por exemplo, uma cultura de leitura, ela é fundamental. Aí que é outro ponto. Aí que o Walter Long, que é um professor de tecnologia que eu gosto muito, acompanho bastante, ele fala bem isso. Que quem vai dominar a próxima revolução industrial, entre aspas, que o Fábio fala muito da indústria 4.0, é aquela pessoa que domina a tecnologia, mas lê muito. Porque aí vem um problema, Ivo. Há quanto tempo nós estamos em frente às telas? Muito pouco tempo. Para o nosso contexto de humano, é muito pouco tempo. E a leitura, milhares de anos. A escrita, milhares de anos. Se você não desenvolve a tua leitura, não desenvolve a tua escrita e deixa como subsidiário a tecnologia, aí você sim tem problemas. Agora, quando você sabe utilizar tudo isso, aí nós estamos com outra questão. Eu acho que ninguém hoje tem saudades de pegar um carro que não tem direção elétrica, que não tem ali um câmbio que funciona muito bem. Quem aqui tem saudades de visitar o mecânico 5, 6 vezes ao ano? Os nossos carros hoje são bens duráveis, que apesar de ter uma obsolescência programada, é raro você ter ali problemas muito pesados com o teu carro, em raras exceções ali, não sei se alguém já teve esse azar. Bem difícil. Mas é difícil, porque a indústria entendeu que o consumidor não tem mais tempo para isso, ele não quer mais isso também. E a competitividade gerou para a pessoa, para a indústria, uma necessidade de fazer coisas boas para as pessoas, né? Isso ocorreu com a internet, ocorreu com os computadores, ocorreu com os smartphones. Só que o nosso cérebro, ele ainda funciona como era há 35 mil anos. Um cérebro que precisa de estímulo, de social, ele precisa de leitura, ele precisa de escrita. E aí que é o problema, Ivo. Se você está viciando as pessoas em tigrinho... Então, mas deixa eu puxar uma realidade nossa para cá agora, né? Cara, você tá numa sociedade onde, assim, você não decora caminhos e não se preocupa mais quando você sai de casa, porque você vai dar um com Waze, certeza. Google Maps, Apple Maps e já era. Né? Cara, você tá andando em alguns países, como Estados Unidos, como vários países na Europa, por exemplo, você tá encontrando pessoas passeando com um ser humano vestido de cachorro numa coleira. É louco, velho. Cara, Não, você tá vendo... E os as reborn crianças. agora mesmo, o tal dos Reborn, reborn Nossa, agora. nem fale. Que Brasília está parando para ver isso. Então, assim, aí a gente pega o extremo de tecnologias e você tem a questão de saúde mental colocada em voga. Você pega, por exemplo, o WeChat da vida, que você tem tecnologia, empresas financeiras vinculadas numa única coisa e a gente fica achando que o Ocidente está muito à frente. Então, imagina o que está vendo lá. A gente falou num certo episódio que a falta de socialização está tão grande que tem aplicativo para você almoçar junto com uma pessoa. E o Leandro falou, Deus me livre, não me fale disso. Mas por que, Fábio? Porque, Que assim, doido, cara. aquela frase da avó que nós perdemos o simples da vida é verdade. Você pode ter tecnologia o dia inteiro, você pode ver coisas o dia inteiro, mas nós, seres humanos, fomos feitos para ter família, para ter filhos, para ter amigos, para socializar. Então você tem que entender que é legal você carregar teu smartphone no bolso, mas mais legal ainda, e eu adoro conversar com pessoas, é conversar com seus amigos, é trocar essas ideias. A gente brinca que o nosso podcast aqui é um cafezinho, que apesar de a gente ter a tela na nossa frente, é um meio de nós comunicarmos, é um meio de nós termos um contato também. E é isso que o ser humano tem que ter a consciência. Antigamente era forçado isso, hoje não é mais forçado. Mas se o pai e a mãe entenderem isso como algo primordial, e hoje nós temos um termo chamado ultrazoomers, que são pessoas da geração Z que estão voltando a padrões anteriores. Então elas estão entendendo que a espiritualidade é necessária, eles estão entendendo que não conservadorismo, vamos dizer assim, no sentido ruim da coisa, mas que, por exemplo, aquele conservadorismo que entende que é necessário formar famílias, ter filhos e ter apoio, você não é sozinho, isso é essencial. Sim. Então esses ultrazoomers estão entendendo essas questões. E aí nós talvez tenhamos uma sessão de pessoas que elas vão conseguir voltar a certos passos, andar a certos passos que vão talvez trazer um novo alento para elas. Isso é bem legal, talvez seja bem legal. Então, mas eu acho que no mínimo a gente está vivendo um momento do mundo muito curioso, né? Sim. Curioso com relação a essa virada de tecnologia, curioso com relação a como as pessoas estão se portando, né? O Zé até trouxe muito bem no começo lá, cara, hoje em dia eu preciso de opção, senão eu não sou feliz, eu não sou livre. Mas por que, Ivo? Porque normalizaram o patológico. Normalizaram.
Esse é o ponto que eu ia trazer agora. Enquanto você tem a filosofia trazendo para nós, o Nietzsche trazia muito bem cuidado com pessoas fracas, ele denotava o que era uma pessoa fraca, ele denotava Aristóteles mesma coisa, ele trazia para nós o que era um meio material, o que era um fim, ele trazia isso para nós. Nós esquecemos toda essa filosofia e você pega uma pessoa que tem comportamentos anormais, sim, errados, e você traz isso para a normalidade porque isso não é preconceito. Não é. Ponto final. Não Eu é. acho que semana que vem. Ô, Fábio, cadê aquele bebê reborn que você comprou lá, que você mostrou pra gente antes do Aquele que você falou assim, podcast o começar? meu já tá velhinho aqui, eu já deixei ele morrer, eu tô te mandando aí pra você O Fábio foi pro Rapaz, encontro do eu bebê não, eu, reborn e esqueceu lá. eu não vi que ele Eu tinha esquecido lá, cara. me fingi de bebê born lá, de Não. reborn, pra ver se alguém me adotava, entendeu? Pagava minhas contas, fazia o Não. papel do meu terapeuta e pagava, se fizesse o Pix, né? Isso não aconteceu na faculdade ainda não, Zé, te dá risada, mas é sério, né? Acho que em algum momento vai acontecer de alguém chegar lá com um bebê e assim, cara, não mexe com ele, senão o cara sai na mão, né? Falando, meu filho não. Graças a Deus ainda não, Ivo. Espero que não. Um- Vou ter que fazer uma creche para bebê reborn lá, não. Você pensou? Cara, mas isso é engraçado, né? Porque a gente está em um momento onde talvez universidades e empresas tenham que começar a pensar nisso, né? Em colocar regras do tipo, olha, entendo, ok com você, Mas tem mas um não dá pra se limite. misturar. Exatamente. Né? Porque senão, O cara, vai prefeito de virar uma uma cidade aqui do loucura sul, isso. ele teve que atuar na saúde, mas é verdade, isso não é brincadeira. Porque muita gente levando em UPAs e UBS bebê reborn. É louco. Bom, Ele teve que atuar em isso que cima disso. originou, inclusive, toda essa confusão de 3 PLs rodando agora no Congresso, essa semana que passou, para regulamentar, punir os médicos e aplicar multas em clínicas públicas e privadas que, porventura, façam isso. Então, assim, isso e é lamentável, porque isso ofusca o problema que a gente está tendo de corrupção, de INSS, de outras coisas, e é muito ruim, porque, no fundo, a gente está com a... E aí, uma pergunta para você, Zé, e para você, Diogão, também extensiva ao Ivo, por que microconteúdo faz tanto sucesso? E qual o impacto positivo e negativo de quem investe muito em microconteúdo e não dá uma largada nisso? Por exemplo, o nosso podcast ele demora mais de 1 hora, em média. Ou passa um pouquinho disso, ou fica. Mas, Quando passa, a gente racha em 2. Mas por que a gente não cede a microconteúdos? só antes do pessoal responder, mas para ver como é legal, porque o público nosso, apesar de serem episódios com mais de 1 hora, se você olhar a média, as pessoas assistem mais de 86% do conteúdo. Ou seja, elas ficam o tempo todo ouvindo ali, né? Então, isso é uma coisa muito legal. E sobre o CD, a gente até brincou no episódio acho passado, mas é verdade. Cara, a gente teve proposta de patrocínio de bet pra gente aqui. A gente falou, cara, não, bicho, a gente tá fora, você acha? Né? Uma que o objetivo nosso aqui, como o Diogo falou, a gente vem dar risada e tomar café, levar conhecimento, que a gente gosta de conversar, é muito legal. Mas não dá pra gente cair nessa vala comum, né, cara? E aí eu deixo de volta pro Diogo agora, que estamos falando de sistema dopaminérgico, né? Acho que é o que faz a gente vir dar risada semanalmente também aqui, mas... Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso que o Fábio coloca é importantíssimo porque o que acontece hoje, Fábio? Talvez ficou chato a reflexão, ficou chato a filosofia, ficou chato, mas por quê? Porque esses microconteúdos, as pessoas querem resolver tudo rápido. Ninguém mais tem a paciência. Daí você pergunta para um engenheiro como o José Carlos, você mesmo, Fábio, quanto tempo demora para um projeto de um carro? Ninguém faz um projeto hoje, agora, ó, 19 de maio, lança 19 de junho ou julho esse carro. Não vai fazer isso. Parece absurdo. Mas talvez hoje, o que nós precisamos é que os pais entendam como os filhos têm que funcionar. Então você, pai, você, mãe, que chega em casa, jogue o teu celular um pouquinho de lado. Brinque com brinquedos analógicos que demoram para a pessoa montar. Aqui em casa, sabe o que a gente fez para apresentar isso? Eu comprei um quebra-cabeça de 5.000 peças. Ele está pendurado no meu consultório hoje. Isso é legal. A gente fez uma atividade em família. Todos nós montamos juntos por 1 ano e meio esse quebra-cabeça. E hoje ele Fica está mais pendurado no meu gostoso quarto. ainda se você tomar uma taça de vinho junto, né? Não, Cada um perfeito, pega né? uma taça de vinho, começa a tomar. E sabe o que é impressionante, Ivo? Todo mundo que entra no meu consultório olha para aquele quebra-cabeça. Cara, que legal. Quanto tempo você demorou para montar? Tá. Ô, Diogo, Porque só uma coisa rápida. Tem uma pessoa na empresa aqui, que eu não vou citar o nome, né, senão eu vou queimar a pessoa, ela não vai querer falar comigo mais.
aparentemente, mas ela montou um quebra-cabeça de, acho que eram 580 peças, uma coisa assim, tipo em 20 minutos. E saiu feliz da vida. O dia seguinte eu fui olhar a quebra-cabeça dela, tava tudo errado, cara. A peça encaixava, ela colocava, não tinha sequência, sabe? Só apertava Não, ali. encaixa, só apertava. Aí eu olhei, eu falei, cara, agora que eu tô vendo como que cara de pau, bicho. E tipo, eu perdi a aposta ainda, não, achei surreal, cara. Então, aí que nós estamos, Aí, mas o microconteúdo ele é atrativo, Fábio, por causa disso. Porque você vai acabar gerando para a pessoa, entre aspas, um microconhecimento e ela fala, beleza, resolvi. Agora eu sou especialista em engenharia, sou especialista em filosofia, eu sou com esses microconteúdos. E é. não são. Não, isso é uma verdade. Ele assiste um vídeo de 10 minutos e já é um especialista. E vai para debate, né, José Carlos? Já vai para o debate de igual para igual. Eu li agora, fazia tempo que eu estava para reler, eu reli o Fausto de Goethe. Aquele livro vai ser pesadíssimo para você, porque ele é todo inverso, né? E se você não souber mitologia, é um negócio super complicado. Mas é muito gostoso você ler aquilo e cruzando. Eu gosto de anotar. A gente tem, por exemplo, tem um pai lá que é para clássicos, que você pega um livro desses e vai ler com os alunos, para tentar estimular esse tipo de coisa, porque ele olha aquele livro com 700 páginas, ele já arrepia. Ele acha que ele nunca vai conseguir ler um livro de 700 páginas. Né? Mas como não, cara? Claro que você consegue. Né? Então eu acho que é um negócio que tem que ser trabalhado. Uma coisa que eu não gosto, por exemplo, é tratar aluno como se fosse criança. Às vezes o pessoal do marketing fica bravo comigo porque eu uso palavras mais difíceis. Eu falo, não, mas eles estão aqui para amadurecer. Eu tenho que conversar com eles como eu vou conversar com alguém maduro, senão ele nunca vai atingir essa maturidade. Eu não posso ficar fazendo das minhas aulas vídeo de TikTok, não posso ficar fazendo das minhas aulas um vocabulário super simples, porque senão eu não consigo contribuir na evolução disso, né? Não, vai virar a bebê reborn, né? Se Exatamente, meu filho, não pode, tá certo. não pode, mestre, né? Você tem que eu falasse, não, professor, mas ficou muito longo. Eu falei, se é interessante, se a pessoa quer aprender, vamos fazer um podcast de 1 hora. Eu assisto um monte de podcast de mais de hora. É Mas é muito exatamente verdade. por isso. Era mais para falar como você vê isso e, obviamente, para o Diogo deixar claro, porque muita gente que ouve a gente não está conectado com esses dois mundos tanto quanto gostaria ou tanto quanto necessitasse. E é fundamental que a gente consiga falar que dá para você ir mais profundamente Dá. nas duas vertentes e dá para mesclá-las e na época que a gente tinha que eu te conheci, a gente tinha lá na São Judas aquelas atividades multidisciplinares, interdisciplinares, né, com a professora, com a reitora à época que inseriu. E aquilo foi fantástico, porque a gente acabou fazendo uma semana de engenharia da computação, por exemplo, que originou uma semana de engenharia e um simpósio, que eu fui convidado de maneira subsequente, porque eu tive a ideia doida, junto com o Zanini, de fazer a semana de engenharia da computação, que vocês, inclusive, deu uma palestra. Dei uma palestra lá. Né? Aliás, todos os anos você dava uma palestra que eu pegava, te laçava ali e pedia. Mas a gente não colocava nada, Diogo e Ivo, nada relacionado. O Zé Carlos era uma exceção, era um workshop sobre uma tecnologia específica que estava muito em voga. Mas a maior parte do primeiro ano foram sobre soft skills, sobre competências e habilidades para você se relacionar com as pessoas. Porque quando eu sofri acidente lá 32 anos atrás, o que me fez dar aula na São Judas não foi eu ter feito a Unesp em engenharia elétrica, não foi pós-graduação, porque eu nem a tinha. Né? Foi a cara de pau de chegar lá, vender para dois professores, a Nina e o Júlio, porque seria interessante ter um professor como eu, né? E que eu, como eu não tinha pós ou mestrado, que eles me dessem 1 hora para dar uma aula sobre eletrônica, circuitos digitais, eletromagnetismo, física 1. E a minha sorte é que eles não pediram para dar aula. Mas foi isso que me colocou, foi assim que eu fui convidado. Porque eu saí da entrevista e eles falaram, não, vai ter um curso ano que vem com laboratório integrado, que é bem a sua cara. Enfim, vai ser legal. Pô, acho que você se encaixa perfeitamente, a gente vai te chamar. Eu saí de lá e eu também fui sem. Uma outra coisa que é bom, Diogo, até você explicar. Eu fui sem nenhum tipo de expectativa.
porque eu marquei de beber uma cerveja com o Júnior, um amigo cadeirante, que eu tinha adaptado o carro em 95, e aí eu fui lá agradecer e trocar ideia, que ele também era cadeirante. Não o encontrei, ele faltou aquele dia, e eu entrei na São Judas. E na São Judas eu fui beber uma Coca-Cola, em um determinado momento, como na Mauá ela também já era acessível, eu perguntei, onde é que é a toalete? Ah, tem um banheiro adaptado para o senhor. Eu falei, opa, gostei. Eu gosto do cheiro de fábrica, como engenheiro, o Zé sabe exatamente do que eu estou falando, né? Eu gosto do cheiro de universidade, eu vou dar aula aqui. Então, assim, e aí você complementa. Então eu virei professor universitário, vamos dizer assim, pegando até o gancho da história do Zé como professor, né? Até para pagar conta, etc., e outras coisas. Eu virei professor de uma forma muito fortuita, muito diferente. Quando alguns colegas, né, como o Renato lá da fez, ele falou, como você veio dar aula? Não, eu vim beber cerveja, não deu certo, eu vi que tinha um banheiro acessível, me deu vontade de dar aula, eu fui ver quem mandava, marquei um bate-papo com eles, falei o que eu poderia fazer e depois eu coloquei, olha, posso dar uma aula para vocês. Ah, eu tinha alguma, vamos dizer assim, algum punch para falar? Tinha. Mas eu ia pedir para eles escolher. Se escolhesse para eletrônico, eu falo, não, pode escolher Eletromag, eu me sinto mais confortável, por exemplo. Mas, assim, explicar como esses mecanismos funcionam, acho que é muito legal, Leandro. Muito legal. E, obviamente, Fabião, destacar essa questão de interdisciplinaridade. pô, Leandro, eu tô Opa, influenciado, né, aqui, Diogo. né? Você não tá, bicho, pô. Mas olha, É ato, pessoal, hein, ato Diogo? falho. Não, eu tentei falar com o doutor, eu não consegui, foi por isso, desculpa. Não, nem esquente, nem esquente. Esses dias eu tava numa reunião, eu e o Leandro, e chamaram ele de Leonardo e depois de Flávio, então tá tudo ok. Pai do céu, cara. Aí o Leandro falou, meu nome agora é Flávio Leonardo, cara, então não tem problema nenhum. Sabe, Sempre eu... acho que é muito legal desse papo nosso aqui. Eu vou fazer uma última pergunta pro Zé, até pelo tempo que a gente tá aqui. Mas é pro pessoal que tá ouvindo a gente, cara, saber que sempre tem um futuro possível aí, né? Ou seja, se você quiser deixar o seu cérebro sempre navegando para tudo quanto é lugar, sem foco, sem nada, sempre existe o futuro onde você vai estar com os ombros curvados, com o dedo 2 vezes maior, tanto digitar, né? Usando um óculos aí daquele de fundo de garrafa, porque você fica grudado no celular o tempo todo. Se não tiver filhos, pode pegar um bebê reborn para você que não tem problema. Não tiver um animal de estimação, você se veste de cachorro e sai pra rua. Então, o legal de neurociência é que ela evita que você possa ter um futuro desse, né? Assim, ao pé da letra, conhecendo um pouco mais sobre como as coisas acontecem. Mas deixando de lado essa indignação aí, eu queria trazer uma última pergunta e essa brincadeira, né? Antes deles virem falar de novo que o Diogo não gosta de Deus, aquelas coisas que a gente ouve do pessoal aqui quando a gente discute sobre a neurociência por trás da religião. Ô Zé, eu queria trazer só uma última pergunta para você, inclusive pelo tempo nosso, como eu falei, né? Diga, querido. Cara, o que você traria hoje pela experiência sua como empreendedor, como executivo, como professor, como educador, dentro da Mauá, dos lugares que você conhece? Eu acho que, de uma forma geral, não só para os jovens, vamos pensar para os jovens, para os adultos que estão na faculdade e para os pais, com relação a essa parte educacional, com relação ao futuro. O que você trazia como um reitor? Qual seria a sua palavra como reitor para eles com relação a deixar não vou falar um aviso, deixar um recado importante que possa gerar um impacto direto na vida deles? Eu acho que você ter uma paixão por aprender, se você puder cultivar isso, né, essa paixão por aprender, e você não ficar procurando nesse aprendizado, nessa educação, que eu vejo muito dos alunos hoje, eles vão lá, eles querem achar um curso que vai garantir o emprego deles daqui 5 anos, quando eles se formarem, ou daqui 4 anos. E eu falo para eles, eu não faço a menor ideia de quais empregos e quais vão ser as atividades que vão existir daqui 4, 5 anos. E se você fala que você sabe, provavelmente você está chutando, porque não dá para saber. Então, não procurar no teu curso exatamente aquilo que você já está querendo fazer no futuro. Olhe mais a questão das competências que você vai desenvolvendo, naquilo que você é bom. Com certeza, se você for bom em determinadas coisas, vai existir oportunidade. É questão de encontrar essas oportunidades lá na frente, né? Então, eu me preocuparia com uma formação mais eclética, com uma questão de você tentar ser mais profundo, de você ter mais autoconhecimento. Aí, embora
Eu não sei se é brincadeira do Diogo gostar de Deus ou não gostar de Deus, mas eu vejo essa questão da espiritualidade importante. Eu acho que talvez, no que você diz respeito ao conhecimento do teu cérebro, do coisa, é o que vai trazer a tua sensação de livre-arbítrio. Tá? O livre-arbítrio, para mim, é justamente como é que eu vou encarar eu não vou chamar de dificuldade, mas como é que eu vou encarar o que a vida vai me apresentando? A vida vai me apresentar coisas que eu posso encarar do jeito A ou do jeito B. Para mim, isso aí é livre-arbítrio. Né? E eu acho que muito disso vem da neurociência me ensinando como é que eu reajo a essas coisas que vão sendo apresentadas para mim. Eu acho que o autoconhecimento é peça-chave dentro dessa evolução como ser humano. Boa, muito bem colocado. E só essa que eu falei agora, acho que você não viu ainda, mas tem um episódio nosso aqui que estava uma discussão, É. e aí teve um usuário que falou assim: vocês não devem ter Deus no coração para falar que tudo é o cérebro, né? A gente nunca fala que tudo é o cérebro, né? Mas o pessoal entende da forma que ele E aí consegue eu captar e até consegue trouxe, processar. eu rezo o terço, eu vou na igreja e tudo, mas não resolve. O pessoal acha que não gosta de Deus. Não, aí caiu, né? O Diogo é um cara super religioso, aí que é o Dr. Leandro, que realmente ele é mais duro, né? O Leandro é um cara mais filosófico nas discussões, etc. E aí caiu que o Leandro é o cara que não gosta de Deus, o Ivo é o cara que não gosta de professor de Mindfulness, né? O Fábio é o cara que não gosta de bebê reborn. Cara, a gente vai ganhando aqui. Então, o que eu vou ser daqui a pouco? Depois vocês me contam nos comentários o que o Zé Carlos vai ser. E, o Diogo, eu só queria te ouvir antes de poder agradecer o Zé, deixar vocês para o fechamento também aí. Cara, e se no seu consultório alguém te levar um bebê reborn, falando que ele tá com um problema cerebral ali, ele quer saber o que tá acontecendo, o que ele não fala? Cara, meu filho não fala, o que tá acontecendo? Exatamente. Olha, Não, vamos lá, Diogo. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar e trazer o papel da adoção, ou você vai cobrar eu 3 entrego consultas para a inicialmente para a pessoa, pessoa? o DSM-5-TR, que é o Manual de Diagnóstico de Doença Mental, tá? Para ela escolher qual que ela quer para ela. Um CID para chamar de meu? Um CID para chamar de meu, né, cara? E daí vem bem aquela questão que o Fábio falou da expectativa, que nós vivemos sob expectativas, mas assim, nós temos que entender que é o que o José Carlos colocou muito bem. Que, calma, vamos pensar no presente, vamos construir o nosso conhecimento hoje, vamos somar esse conhecimento dia a dia. E isso que a pessoa que chega no bebê reborn, ela não tá hoje, ela não construiu um lado emocional dela bem construído para precisar disso hoje. Ela precisa ter uma estruturação emocional, ela precisa ter uma estruturação sentimental, então tem que pegar o DSM-5 aqui e escolher alguma coisa para chamar de seu, né? Mas ela vai querer entender, né? Porque que ele não fala, porque pô, ele não fala, ele não anda, né? Não tá. Tô conseguindo aumentar ele, tô Mas preocupado brincadeiras à aqui, cara. parte, Ivo, eu penso que isso é Pô, uma necessidade que a pessoa tem. Quando ela começa Veja, existem pessoas que vivem muito bem sem ter filhos, beleza, não tem problema nenhum. Agora começou com aquela onda de humanizar cachorros, isso é um maus tratos pra mim. O cachorro que precisa pisar na terra, que ele precisa. Ele é um bicho carnívoro, ração vegana pra cachorro, que é um bicho Que carnívoro. louco. Não, coitado do bicho, sabe? O bicho sofrendo. Eu tenho um amigo veterinário que ele fala que os cachorros hoje têm um monte de doença humana porque o próprio ser humano criou essa doença pra eles. Você não vai ver na natureza um cachorro vira-lata que é diabético. Não, mas tem Então, cachorro celíaco, né? tem cachorro celíaco, né? Não, mas é verdade. Intolerante ao glúten. Então, assim, É pra chorar, é pra rir. é pra chorar, é pra chorar. E aí você vê que essa pessoa que tá com o bebê reborn na mão, ela tem que ir pra um psicólogo, uma psicóloga, arranjar uma família, talvez adotar uma criança, se for do feitio dela, ter uma família mesmo, ter um filho humano, e pelo amor de Deus, parar com isso, né? Porque, piada, né? A pergunta foi retórica, porque, por exemplo, eu acabei entrando lá muito mais pelo lance do inconsciente dos 2 professores, diretores, coordenadores, no caso o Ângelo Zanini e o Júlio Luque, os quais eu sou grato até hoje, e tanto ao Zé Carlos também por outras coisas, e que fique registrado aqui, como ao Ivo por Obrigado, tantas querido. outras, e daqui a pouco a você também, doutor Diogo, porque eu vou abusar da sua amizade. Mas é porque
possivelmente eu devo ter pego algum aspecto muito mais inconsciente desses dois professores e gestores do que a competência técnica que eu deveria é, ter comprovado, ou pelo menos eles achavam que eu dava conta de adquirir, ou eu vendia aquilo para eles. Então, foi mais ou menos por isso que eu fui autorreferente. Mas rapidamente, Fábio, só para entender, a minha irmã ela trabalha com muitas pessoas lá numa empresa grande de cosméticos aqui do Brasil. E ela fala hoje que ela tem contato com o exterior também, e ela diz o seguinte, que hoje o que as empresas valorizam não é apenas uma tecnocracia como existia antigamente, que faculdade você Uhum. se formou, o que você sabe, o que você não sabe, mas também aqueles skills que você adquiriu durante a vida, o que você faz bem além daquilo que você é. Sim. Você é engenheiro, mas faz o que na tua vida ainda da engenharia? Porque isso é necessário para contato, é necessário e envolve muito as pais que o José Carlos falou muito bem da Mauá, então parabéns por vocês terem criado esse sistema, porque é muito legal mesmo, muito legal mesmo. Não, a gente Obrigado, tem Dr. Diogo. tem outras coisas como pós-graduação modular, que você pode construir um curso de pós-graduação com modo de 120 horas até complementar 3 módulos desse e chegar no processo de conclusão. Você tem outros aspectos. A Mauá foi a primeira instituição acadêmica do Brasil a montar uma pós-graduação em diversidade, equidade e inclusão do Brasil, quando tem um DNA muito forte vinculado à engenharia, administração, design, hoje mais arquitetura e outros cursos. Então, assim, a Mauá ela tem uma certa, tem um lado de vanguarda muito legal. Isso foi em 2005, 2015, não, 2015, 2016 a gente começou a colocar isso em prática e a gente fechou a primeira turma. E isso, você vai entender, por exemplo, que a gente acabou antecipando o que hoje muito está em voga. Isso tem acontecido e acho que é legal enaltecer. Porque isso nasceu dessa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade, essa preocupação de tripé de inovação, com viabilidade técnica, financeira, desejabilidade, enfim, esses aspectos assim super relevantes. Boa. Gente, vou então caminhar para o fechamento aqui. Pô, Zé, eu queria te agradecer demais, cara. Prazer Imagina, enorme poder te rever e o bate-papo aqui. Você viu que a gente tenta fazer de um jeito mais leve, trazendo uns assuntos sérios onde a gente possa dar risada no sim. meio, sem a gente se Adorei, querido. comprometer. Muito obrigado. E prazer mesmo de ter você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que foi um super papo. Daria para desenrolar em várias outras frentes que eu até gostaria de fazer no futuro também. Acho que pegar alguns cursos que vocês têm, correlacionar um Vai ser pouco um mais de prazer. neurociência aí, envolvendo também inovação, empreendedorismo, que é super importante. A gente está louco por um bate-papo assim. Mas, de novo, obrigado pelo seu tempo, cara. Desculpa as brincadeiras por aqui. Não, adorei, querido. Obrigado mesmo. Brincadeiras sérias, né, que a gente faz. Sim. E, pessoal, vou deixando então com vocês aqui agora. O Fábio conduz pra gente aí para fazer o fechamento com o Zé Carlos, o Dr. Diogo também. E obrigado pelo tempo de vocês. Vocês nos encontram, como sempre, lá no nosso YouTube, o @Cerebrando, ou no Instagram, @podcastcerebrando. Não temos shorts, não temos curtas, não temos nada de dopamina rápida. O conhecimento nosso aqui está vindo muito para você ouvir, realmente aprender um pouco mais das coisas. Não temos cards apelativos com foto de mulher para você entrar e ver um episódio nosso. Enfim, a gente gosta de tentar fazer de um jeito mais raiz as coisas, mas que tem funcionado muito bem. Então, obrigado pela audiência de vocês. Deixo com vocês aí, Diogo, Fabião e com o Zé. Vamos lá, como nós temos o nosso convidado de honra hoje, vou deixar para que o Fábio introduza ele para nós agora nesse final e dê o seu adendo final, mas José Carlos, muito obrigado por esse papo, foi muito Muito legal. obrigado. Para nós, eu tenho uma curiosidade extrema, então gosto muito de conversar com pessoas de outras áreas, porque eu sempre aprendo muito, e esse foi um podcast que eu aprendi muito com você, e vejo na Mauá um futuro brilhante, com certeza, no quesito da educação, porque vocês são muito diferenciados, e talvez vocês tenham ali um case de cópia, para que várias partes educacionais copiem, não só faculdades, mas escolas também. Quem sabe a gente ajuda a reproduzir esse meio que vocês trouxeram para o mercado, para que as escolas entendam a necessidade dessas pais, desses interesses múltiplos e de coisas que são Sim. bem interessantes. Acho que isso vai ser um ponto bem legal.
Então, meus parabéns, gostei muito de conversar com você. Mais uma vez, Ivo, Fábio, prazer estar com vocês. A todos vocês que nos ouvem e que nos assistem, é um prazer enorme ter vocês adquirindo conhecimento, dando as sugestões. Eu vejo que quando você consegue trazer um elogio sincero, isso modifica a vida da pessoa. Às vezes, quando eu tô no meu pior dia e eu recebo um paciente que manda uma mensagem: Diogo, eu não tive mais crise convulsiva por causa do remédio que você me deu na semana passada, é isso que faz o meu dia ser um pouquinho melhor. Então a gente agradece muito pelos comentários que vocês fazem lá na página, porque para nós é muito importante para continuar esse projeto, para conseguir levantar assuntos interessantes. E nós entendemos hoje que vocês também estão adquirindo um conteúdo que é rico e está modificando a vida de muita gente. Então, meu muito obrigado. Se você acha que tem mais pessoas que gostariam de ouvir esse conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo. Isso vai fazer com que nós continuemos nessa onda. E mais uma vez, muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. Ô, Diogo, só um ponto. Obrigado, Feliz da vida e com a dopamina batendo a 1000, vai ser o dia que alguém te ligar e falar assim: meu bebê reborn falou. Cara, aí. Aí eu acho que não, Ivan, eu acho que. Cuidado, cuidado. Pode ter muita sensorização, muita digitalização aí, muita patologia, né? Muita doença mental e mais um novo CID para chamar de seu sendo lançado. Queria agradecer Exatamente. inicialmente o Zé Carlos, mais uma vez, com muita generosidade, veio ensinar muita coisa para a gente. A Mauá realmente a gente tem que explorar mais, porque é um case à parte. A gente até brinca que a Mauá é muito boa para fazer, mas ela deveria ser melhor ainda para mostrar isso de uma maneira escalar aí para ser replicado. Então agradeço os ouvintes que nos acompanham. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente agora. E nos visitem no Deezer, no Spotify, no YouTube, todas as plataformas, no Instagram e no YouTube, como diz o Ivo. Zé, mais uma vez, de coração, obrigado pela colaboração aí e pelo papo delicioso. Gratidão, meus queridos. Fiquei muito feliz, estou muito grato realmente. Deixar como uma última reflexão, uma coisa só para os colegas. Nós hoje vivemos um mundo apartado por questões financeiras, né? Você tem o pessoal que ganha muito, tem o pessoal que ganha pouco. Mas eu estou vendo dentro dessas novas tecnologias, dessa IA, essa coisa toda chegando aqui, a gente vai acabar com isso. Vai ter a tal da renda mínima, você vai ter resolvido essa questão do apartheid econômico-financeiro. Mas eu estou com medo que vai vir um apartheid de significado para as pessoas. Vai ter as pessoas que vão ter significado para viver, e você vai ter um monte delas com os tais bebê reborns e aquele monte de pet, aquelas coisas malucas, porque simplesmente não encontraram significado, embora tenham a sua pirâmide de Maslow lá na base toda resolvida. Eu acho que aí a gente não, como cidadão, né? A gente vai ter que se preocupar com isso e tentar encaminhar isso. Mas é isso, meus queridos. Gratidão mesmo. Fiquei muito, muito, muito feliz. Obrigado a todos. Valeu, obrigado, Zé. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Valeu, Até pessoal. mais. Valeu, pessoal.